Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entropia Podcast. Eu sou o Rodrigueirinho. Eu sou o Júlio. Nosso convidado de hoje, Rafael Brum. Eu mesmo. Cara, meu nome é Rafael, tenho 22 anos e me perdoem se vocês ficarem ofendidos com qualquer coisa que eu fale, cara, mas eu falei pro Júlio e pro Gueirinho que Não, eu vou falar o que eu penso. exato. É esse que nós queremos, na real. O nosso podcast a gente já falou várias vezes que a gente não tem restrição. A gente tá aqui pra trocar ideia e inclusive a ideia do podcast é entropia, evolução da ordem para desordem. Isso, o progresso da ordem para desordem. Exatamente. Então aqui hoje a gente vai pegar conceitos que muitas pessoas têm como senso comum e desconstruir eles para tentar depois reorganizá-los. E a gente tava conversando aqui no bastidor a respeito de religião. E aí você tava contando pra gente que há cerca de 2 anos mais ou menos você começou a frequentar a igreja católica e tal e começou a tentar entender como é que funciona, né, todo esse pensamento pra aplicar na tua vida. E eu queria que, cara, você começasse com essa... falando um pouco do que você aprendeu. E uma coisa que eu não lembro se a gente já conversou ou onde é que eu ouvi isso, mas assim, a gente tá falando aqui no Distopia, que é um local, é tipo um smoke club, um lugar que o pessoal vem aqui, toma uma cerveja e tal, fuma um cigarro, um vape. E a minha pergunta é, você já viu alguém falando, cara, mas você é católico, você é da igreja e você tem um smoke club? Não é contraditório? Já vamos começar com polêmica. Interessante essa pergunta, verdade, cara. mano. Interessante Verdade. essa pergunta. Porque eu já entrei nesse conflito comigo mesmo, entendeu? Mas, cara, pra introduzir, você perguntou sobre a igreja católica e tal, rapidamente eu vou falar o porquê que eu virei católico. Porque isso foi uma coisa recente, certo? A tua motivação, né, mano? É, exato. Porque, porra, se você pegar o Rafael Brum de 5 anos atrás, e você chegasse hoje e falasse, esse cara virou católico, você falar, impossível, cara. Impossível. Sério. Quando você me falou, foi um choque, mano. Foi um choque? Todo Foi um mundo choque, falou, cara, aham. nada a ver o Brum católico. Assim. Mas, cara, vocês vão ver que tem sentido. Primeira coisa, eu sempre gostei muito de estudar história. E eu ganhei um livro que se chama Senatus Populusque Romanus, que conta a história de Roma. E aí eu tava fissurado em Roma, queria aprender, cara. Desde a monarquia, república, nos imperadores. Ficava fissurado, cara, como que acabou um império desse tamanho? Só que eu percebi, cara, que eu não podia entender a história de Roma sem entender a história da igreja. Porque as coisas são totalmente ligadas, cara. Sim. Teve muito impacto da igreja católica em Roma, principalmente depois que Constantino oficializou a religião católica em Roma. E aí eu comecei a estudar, eu vi um documentário que eu recomendo muito pra quem estiver ouvindo, que se chama Como a religião católica construiu a civilização ocidental, de Tom Woods, cara. Tem 5 horas, cara, mas vale a pena. Se vocês quiserem, vocês podem ler o livro também. E aí, a partir desse momento, cara, eu era uma pessoa que falava, cara, a igreja católica é uma merda, a igreja católica só atrasou a civilização. E aí ele quebrou vários mitos que eu achava da igreja católica. Eu achava que a igreja católica tinha impedido o avanço da ciência, que todo mundo deve achar, sobre a Inquisição, sobre todas as coisas, cara. A partir que eu vi esse documentário, mudei muito minha opinião. Eu ainda não era católico, mas eu respeitava a igreja. Eu falava, não, cara, não é bem assim. A igreja católica realmente, ela foi muito boa pra civilização, foi excelente. Mas eu não acreditava em Deus. Aí até que chegou um dia que um amigo meu, sempre tentando me converter, cara, Danilo, se você estiver ouvindo esse podcast, eu vou mandar pra você, cara, obrigado, mano. Você foi uma luz na minha vida. Ele me mandou um vídeo de Santo Tomás de Aquino. Na verdade era um senhor muito foda, cara, explicando as 5 vias de São Tomás de Aquino, explicando por razões lógicas a existência de Deus. São Tomás também não era filósofo? Filósofo, teólogo, cara, pra mim foi o maior gênio que existiu. E aí ele escreveu as 5 vias de São Tomás de Aquino e eu fiquei, mano, o cara é muito bom. A partir daquele momento eu também pensei, cara, realmente Deus existe. Não tem como negar, Deus existe, cara. Isso é uma coisa... A partir daquele momento que eu vi aquele vídeo ficou óbvio pra mim. E aí eu ainda fiquei naquela dúvida, beleza, cara, mas se Deus existe, por qual Deus que é o certo? Pode ser a religião dos hindus, pode ser os islâmicos, pode ser os judeus, pode ser os cristãos. E aí eu comecei a estudar. Aí que entra a figura de Jesus Cristo na história, cara. A figura de Jesus Cristo ela é muito impactante. E aí, quando eu comecei a estudar e eu percebi que Jesus Cristo, ele tinha fundado a igreja dele sobre Pedro, que foi o primeiro papa, eu comecei a estudar a história da igreja, desde a igreja antiga, medieval e a contemporânea. Daí eu comecei a estudar a reforma protestante, essas coisas, eu percebi que Jesus Cristo, sim, ele era Deus, e ele fundou a igreja. E a instituição da igreja católica
foi fundada por Cristo. Os sacramentos, a Eucaristia, eu comecei a acreditar em tudo isso. Foi assim que eu me tornei católico. Porque eu via muito sentido naquilo. E até hoje eu vejo, né? Sim. E agora pulando pra outra pergunta que provavelmente o espectador nem vai mais lembrar. Ele perguntou se não é uma coisa contraditória eu ser católico e ter um bar. Cara, a gente tava falando, antes de começar o podcast, a gente tava falando sobre entorpecentes, drogas, álcool. E eu ser dono de um bar não é uma coisa contraditória, porque o álcool, ou o narguilé, ou o cigarro, eles não são coisas que alteram a tua mente de imediato. O álcool, por exemplo, ele altera a consciência sim, mas ele é uma coisa gradativa. Então você consegue, você pode controlar aquilo. Narguilé, cara, você não vai ficar doidão de narguilé, cara. Não é a mesma coisa que você fumar crack. Você consegue ainda ter o raciocínio. E a própria igreja também não condena a ingestão de álcool, né? Não sei, mano. Não sei. Porque tem o vinho na igreja, quando você vai fazer a primeira comunhão e tal. Sim. Tanto é que os evangélicos, eles são totalmente contra qualquer tipo de álcool, cara. Só que não tem nada a ver, cara. Jesus Cristo transformou água em vinho, velho. Então você vai ver lá, tem fotos de papas tomando cerveja, fumando cigarro. Claro, eu não tô defendendo aqui use álcool, use droga, cara. Mas são coisas totalmente distintas, cara. Hoje as pessoas elas colocam tudo no mesmo barco e não é a mesma coisa. Cara, uma coisa que você falou, mano, que eu nunca tinha pensado por esse lado. Que realmente, cara, o álcool você consegue controlar quando você, tipo, tem uma certa maturidade pra isso, entende? E a gente pega por experiência, tipo, nossa, assim, cara. Antigamente a gente bebia que a gente não via fim. Hoje em dia, você começa a ficar levemente alterado, você já, opa, eu vou parar. Isso é louco, mano, que você realmente consegue controlar, tá ligado? Totalmente. A não ser que você não queira controlar a parada. Daí cara, fodeu. Exato, mas entrando em teologia católica, por que o álcool é liberado, cigarro e as outras não? Porque você vai falar, porra, mano, mas o álcool, ele é muito pior que maconha, porque ele mata muito, não sei o quê. Mas, cara, a gente tá esquecendo do detalhe do pecado aqui. Porque quando você tá em uma ocasião de pecado, é muito mais fácil você pecar. Então, se você dá um álcool, você vê, opa, mano, tô de boa já, vou parar. Agora, cara, tem gente que não consegue se controlar com maconha. Cada pessoa tem que se conhecer. Tem que se conhecer, exatamente. Se você fumar maconha e fica doidão, cara, e você é católico, cara, não faça isso, mano, porque você vai pecar, cara. Esse é um ponto muito importante pra tua crença, que é o pecado, né? Claro, isso é muito massa você falar o que é o pecado que você falou pra nós, que é qualquer ato contra o amor. Qualquer ato contra o amor. Porque Jesus Cristo, ele disse, nossa, parece que eu tô sendo um pastor pregando aqui, né? Mas cara, mas tá é a tua crença, mano. É a tua crença, então, é isso aí. Jesus Cristo, ele falou que todos os mandamentos, eles se resumem ao amor. Então, o que é não roubar, não matar? Quando você mata, quando você rouba, você tá faltando com amor. Você tá faltando com amor pras pessoas. Isso resume a religião católica. E o maior amor que existe é o amor de Deus. Porque Deus, ele é todas as coisas boas em grau absoluto. Ele é a beleza, a verdade e o amor. Em todos os graus. Absoluto, cara. Infinito. Entende? Então você fazer uma ofensa, que é o pecado, contra esse amor tão grande, é uma coisa muito grave. Entende? Então, o pecado, ele é como se fosse... Pense pro teu pai que te ama muito, cara. Você não quer chatear ele, entende? Muitas pessoas, elas têm essa noção do inferno. O inferno, ele é pra deixar com medo as pessoas. O inferno é pra você, cara, ficar aqui, ó, mano. E não pecar pra você obedecer a igreja. Cara, não é assim. Os grandes santos, eles ensinam. Cara, eu não quero pecar porque eu amo Deus. Entende? Não é por medo de Deus. Claro, você tem que ter um temor com respeito. Não um desespero. Porque, igual eu disse pra vocês, Deus, ele é justo e misericordioso. Porém, você tem que reverenciar ele da maneira que ele merece. Ele tem uma dignidade muito maior que qualquer ser humano. Entende? É a mesma coisa você dar um tapa na cara de, sei lá, de um estuprador, depois dar tapa na cara da tua mãe, velho. Olha a diferença. É diferente. É como se fosse... eu via muito isso. É como se fosse aquele chefe que... É o chefe que ele sabe ser respeitado e temido ao mesmo tempo. Tipo, não é aquele impositor, exato, tá ligado? Não é aquele cara que só vai impor a parada. Esse cara, ele só é temido, ele não é respeitado. Agora, quando o chefe, com o grupo de pessoas que trabalham pra ele, consegue ser ao mesmo tempo temido e respeitado, esse cara chegou no nível foda, tá ligado? Sim, exatamente. E, falando sobre Jesus Cristo, eu acho que é uma pira assim que você pode não ser
católico, você pode não ter religião nenhuma. Você negar que Jesus Cristo mudou a história, você tá sendo, tipo, hipócrita, mano. Cara, tá ligado? eu participo de vários grupos sobre Roma e tem cara que fala até o último, cara, Jesus Cristo não existiu. Cara, até o ateu mais coerente ele vai falar, eu não acredito que Jesus Cristo ele era Deus. Eu acredito que ele era um cara muito inteligente, mas ele existiu, isso aí é comprovado, Jesus Cristo ele existiu. Essa foi uma das coisas que me pegou muito, cara. Eu falei, cara, Jesus Cristo existiu. Pensar que um cara que saiu lá de Nazaré era uma favela de Roma, cara, não era nada. O cara era filho de carpinteiro. E olha como ele mudou o mundo, velho. Ele pregou por 3 anos. E é a coisa mais enigmática que você pensa. Você pensa, mano, Deus se fez carne, se fez pessoa e habitou com os seres humanos, cara. Nenhuma história de ficção vai superar essa, cara. Nenhuma. E o melhor de tudo, ela é real. Ela é real, cara. Uma vez eu vi acho que foi uma entrevista no Roda Viva com o Mário Sérgio Cortella e que perguntaram pra ele, acho que se ele acreditava em Jesus, na história e tal. Ele falou assim, olha, eu me atenho a dados, ao que é comprovado. Aí ele falou sobre a divergência de que existem não provas, mas indícios de que Jesus existiu. A gente tem a Bíblia, a gente tem o relato dos apóstolos, a gente tem várias cartas e tudo mais, a gente tem vários testemunhos. Mas aí muita gente acaba exigindo a comprovação. Cadê a ossada? Cadê o DNA e tal? E parece que não havia sido encontrado. Acho que até a gente estava conversando sobre isso um dia, que assim, eu acho que quando algo é grandioso o suficiente, você não precisa de prova. Tem coisas que você não precisa provar materialmente. Basta que você acredite. A fé é baseada nisso. Você não comprova a fé cientificamente, com dados, estatisticamente. Você não pega ali, é isso aqui. Assim como o amor. Tem coisas que você não comprova, que você só sente. Quando você se arrepia. Você tava ouvindo uma música aqui, batendo um papo e, eu tava me arrepiando. E eu não sei nem explicar o porquê. E não tinha razão nem pra isso. Porque, cara, eu não sou religioso. E mesmo assim, você falando era uma coisa que tava me impactando. Então eu acho que, assim, tem muita gente que vai exigir a comprovação pra acreditar. Mas, cara, é o que a gente sempre fala, né, cara? Se permitir sentir a parada. É porque... Assim, a minha visão de Deus, né? Ela... Que como Deus é onipresente, ele é onipotente, ele tá em todo lugar. Se você não se permitir sentir, você realmente nunca vai entender. Sim. Porque Deus não é uma parada que você pega, vou pegar Deus, vou testar no laboratório. Beleza, Deus existe. Mano, isso é burrice, velho. Não tem como, mano. Ó, falando que um pouco o Querim falou ali, cara, já vou ser o cara chato que vai começar a discordar. Não, mentira. Mas ó, eu discordo um pouco, porque existem sim provas que Jesus Cristo existiu, cara. Cartas de pessoas da época citando o tal de Jesus que tava badalando ali a época, tava atraindo uma multidão. Daí, uma coisa que eu sempre falo pros meus amigos é: veja qualquer documentário, menos da History, que a History é totalmente... Mano, os caras são muito paia, velho. Sério, eles induzem demais e não gosto. Mas veja um documentário sério sobre o Santo Sudário, cara. O Santo Sudário, cara, é um manto que cobriu Cristo depois que ele morreu. E cara, é a parada mais insana que existe. Já ouviu falar dos milagres eucarísticos? Alguma coisa, não sei se dentro disso, mas... Dentro da história da igreja existem muitos milagres eucarísticos, que é quando o padre vai celebrar a Santa Eucaristia, acontece algum milagre. Já aconteceu de pingar sangue, de virar carne. E nesse Santo Sudário, eles extraíram o tipo de sangue que estava no Santo Sudário e sempre dá o mesmo dos milagres eucarísticos. E o mais incrível de tudo isso, cara, é que no Santo Sudário, depois de muitos anos, cara, o Santo Sudário existe desde a época de Cristo, porque foi o manto que foi coberto. Mas só na nossa época eles conseguiram entender a mensagem do Santo Sudário, por causa que eles tiraram uma foto e viram em negativo a fotografia, e aí sim eles tiveram uma imagem real daquilo. E os cientistas disseram que só seria possível você transpassar aquela imagem pro sudário se de dentro da pessoa surgisse uma luz muito forte, cara, muito forte, pra marcar o sudário daquele jeito. E até hoje, cara, quantas pessoas estudando Santo Sudário não se converteram? Cara, os caras criaram novos tipos de ciência pra estudar o bagulho. Teve até uma contraprova que os caras criaram uma época que foi assim, ó, checkmate. O Santo Sudário é falso e já era. Que os caras, eles tiraram uma parte do Santo Sudário
E eles fizeram aquele teste de carbono pra ver a datação do Santo Sudário. Aham. E aí eles viram que datava da Idade Média. Então não podia ser de Jesus. Porque Jesus viveu, segundo o Evangelho, 2000 anos atrás. Só que depois de um tempo eles fizeram aquele teste de calor pra ver onde, sei lá, cara, aquelas paradas que os caras fazem, de ver tipo onde tá mais frio, onde tá mais quente, sei lá. E aí eles viram que os caras mal intencionados tiraram da ponta do Santo Sudário. Só que essa ponta, os caras eles remendaram depois de um tempo que ela ficou rasgada. Depois eles fizeram de novo, do meio, uma parte do meio, e deu 2000 anos atrás. Então, tipo, o Santo Sudário, cara, até a mídia mainstream, cara, a Globo, uns meses atrás lançou uma matéria, falou, Santo Sudário comprovado, cara, era a figura de Jesus Cristo. Aí que eu digo, a crença, a fé, é uma coisa diferente da crença, cara. Exatamente. A fé, ela é uma coisa, por exemplo, vocês, é evidente que vocês dois estão aqui na minha frente, o Guerinho e o Júlio. Só que, cara, você me falar uma coisa e eu acreditar, eu vou ter fé no que você falou, porque eu tenho que acreditar em você. Agora, Jesus Cristo, ele existiu. Você ter fé no que ele falou é uma coisa. Por exemplo, eu tenho fé em Jesus Cristo porque eu acredito que ele seja Deus, porque ele falou que ele era Deus. Agora, tem pessoas que podem falar, cara, Jesus Cristo existiu, mas eu não tenho fé. Eu acho que ele era um mentiroso, cara. Acho que ele era um louco, ele não era Deus. E essa é a diferença de fé, mano. Isso que é fé. Sim, total. E é pressuposto de todas as religiões, né? A fé é aquilo que transcende a lógica. Exato. Até tem uma... Cara, não lembro quem que falou, mas que falou assim que a partir do momento que você comprova determinada coisa, aquilo deixou de ser fé. Aquilo passou a ser tipo uma crença, digamos assim. Então, sei lá, você tem fé que tua mãe vai melhorar de um câncer. Tipo, porque aquilo não aconteceu. Quando acontece, é crença. Então, beleza. Só que daí a galera entra na pira de tentar, tipo, crer em Deus, não ter fé em Deus. Que é tipo, não, eu quero provar que Deus existe. É isso que eu tava falando, cara. Que Deus existe, cara. Os gregos, 2.500 anos atrás, os caras já chegaram a uma conclusão lógica. Aristóteles, cara. O cara falou, mano, Deus existe. É provado. Qual é a tua visão de Deus? Cara, a minha visão de Deus, ele é um ser puro espírito. Ele não pode ter matéria, porque senão ele não seria infinito. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele é 3 em 1. E ele é tudo de bom, cara. Nada de mal pode ser de Deus. É nesse contexto que muitas pessoas tentam julgar, tentam explicar o porquê que elas não acreditam em Deus. Porque elas falam, cara, como que Deus é bom, como que Deus existe se acontece tanta desgraça no mundo? Cara, isso é o vem do livre-arbítrio. pecado, isso é o livre-arbítrio. Tanto é que isso é mais uma prova de amor a Deus e à humanidade. Porque imagine-se que você é Deus. É impossível se imaginar, mas tente lá na tua cabeça se imaginar Deus do jeito que ele é e tente usar isso como se fosse a tua vontade, só que você com os poderes de Deus. Você criasse uma criatura que só fica lá, Deus eu te amo, Deus eu te amo. Cara, isso não teria valor nenhum pra Deus, porque não é uma coisa sincera, não é um sentimento, não é uma Seria coisa espontânea. arrogância. Exato. Mas quando Deus ele dá o livre-arbítrio, conhecimento do bem e do mal, e fala, eu quero amor de verdade, mano. Eu quero amor espontâneo, cara. Eu quero a prova. Eu quero que quem me ame verdadeiramente. Verdadeiramente. Porque senão não teria sentido. Então o livre-arbítrio é essa escolha, cara. Você fazer o bem ou não fazer. Quando você faz um ato mal, é uma revolta contra Deus. Quando você faz um ato bom, isso é uma coisa que agrada a Deus. É isso que ele quer de você. Não tem muito mistério. Mas o Deus, em todas as religiões, ele é essa figura boa. No budismo, no Islã, na Igreja Católica, em todas as igrejas é uma entidade boa. E aí você começou a conversa falando, mas qual seria o Deus certo? E aí como é que a gente faz pra descobrir então, qual cara, é o Deus certo? Será que existe um Deus certo? Será que foi invenção social das pessoas pra tentar justificar uma mesma coisa, mas com uma roupagem diferente? Cara, esse é um ponto muito interessante, cara, porque tem judeus que os caras falam que Jesus Cristo, ele era um mago, que o cara, ele... Olha que louco isso, cara. Os caras falavam assim, mano, Jesus Cristo, ele estudou por 30 anos o Antigo Testamento, o Torá que eles chamam, que pra eles não tem novo, é só o Antigo, né? É só o Antigo. Jesus Cristo, ele estudou por 30 anos o negócio pra ser o Messias prometido. Ele forjou tudo pra mostrar que ele era o Messias, só que na verdade ele tava mentindo. Só que a refutação pra isso é que Deus, Jesus, eu me refiro como Deus, mas posso falar Jesus, ele não tinha como forjar certas coisas, como por exemplo o nascimento dele. Tava profetizado no Antigo Testamento que o Salvador tinha que vir de Belém. Como que o cara vai forjar o nascimento dele, velho? É verdade. E, cara, a morte dele, cara,
como que ele ia forjar que o traidor dele ia receber 30 moedas de prata, cara? Isso tá escrito em Salmos, eu acho, cara. Mas no Antigo Testamento tá escrito que o traidor dele ia receber 30 moedas de prata. Como que ele ia forjar isso? Como que ele ia forjar que uma lança ia transpassar o coração dele, cara? Impossível, mano. Então, tipo, tem coisas que... Mas, enfim. Por que eu acho que... Porque Deus e não Alá. Porque eu tenho fé, e que entra a questão da fé, porque eu tenho fé no que Jesus Cristo falou, e não no que Maomé falou. Porque Jesus Cristo, pra mim, ele era Deus. Ele existiu e ele falou: eu e o Pai somos um. Ele tava ali falando que ele era Deus. Ele falou pros judeus, pros fariseus: antes que Abraão fosse, eu sou. Ele tava transcendendo o tempo. Ele tava falando, cara, antes que Abraão nascesse, eu já existia, porque eu sou o Alfa e o Ômega. Ele falou: eu sou o Alfa e o Ômega. Então eu acredito no que Jesus Cristo falou, entende? É aí que vem. Por que eu sou católico? Porque eu acredito que Jesus Cristo ele era Deus, porque ele falou que ele era Deus, e porque ele fundou a Igreja Católica. Ele falou: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Tudo que ligardes na terra também será ligado aos céus. Por isso que o brasão do Vaticano são duas chaves ligadas, mano. Porque ele tava proclamando o primeiro Papa. Os protestantes, eles dizem que não, mano. Na verdade, ele tava falando que Pedro, que vem de Petros, é a rocha, que as pessoas são a igreja. Mas não, cara, se você pegar a linhagem dos papas, cara, depois de Pedro, os 33 primeiros papas foram mártires, só pra começar. Os 33 primeiros papas morreram, mano. E tem uma linhagem desde Pedro de papa, cara. Como é que você vai dizer que a igreja de Cristo não é a igreja que veio de São Pedro? Entende? Então, é por isso que eu sou católico, porque se você pegar desde a igreja primitiva, os caras sempre foram católicos, sempre surgiu a tradição. Os protestantes, eles levam ao pé da letra a Bíblia. Não que não deva ser levado, mas o que acontece? Pra eles, a base da fé deles é a Bíblia. Só a Bíblia, cara. Tudo que eles veem é da Bíblia. A igreja não. A igreja, pros católicos, vem acima da Bíblia. Porque a Bíblia é como igreja se fosse tem um autoridade. manual, né? Exato. A igreja é autoridade. São Paulo dizia, ou Santo Agostinho. Cara, tô me confundindo muito hoje. Eu acho que era um dos dois. Eles falaram: cara, eu não creria em uma linha do evangelho se isso não me levasse à autoridade da igreja católica. Por quê? Por que a gente acredita na Bíblia? Porque a igreja que trouxe a Bíblia, cara. Hoje um monte de protestante vem e diz: cara, não, porque é Bíblia, não sei o que é Bíblia. Cara, como que você não acredita na autoridade da igreja, sendo que foi a igreja que disse quais livros iam pra Bíblia e quais não, mano? Você tem que necessariamente, pra acreditar na Bíblia, você tem que acreditar na igreja católica. Isso é muita controvérsia, você não acreditar na igreja. E qual que é a tua visão se nós dois aqui fôssemos muçulmanos e também estivéssemos fervorosos defendendo o Islã? Você tentaria nos converter ou você diria: cara, se é o que você acredita, viva a tua vida? Ou você tentaria nos convencer de que a igreja católica tá certa? Cara, eu com certeza tentaria convencer vocês que a igreja católica tá certa. Vou explicar por quê. Interessante. Vou explicar por quê. Deixa eu só fazer um ponto antes de Claro. você explicar. Diga. Cara, uma parada que eu acho muito foda de você, e é uma coisa que a gente sempre conversa, é que você realmente acredita na parada. Tá ligado? Quando você fala, dá pra ver que você acredita na parada. E é tipo, é o que a gente traz pra outros âmbitos da nossa vida. Tipo esse podcast. A gente acredita realmente na parada, tá ligado? Então, não tá fazendo, tipo, mano, e se não der, não deu. Não, vai exato. dar certo. Tipo, o Bruno, ele não tá falando assim, ele tá falando porque eu tenho fé, mano, tá ligado? Eu acredito na parada. E isso, mano, é muito foda, tá ligado? Sim, sim. Agora pode falar. Por que eu tentaria converter vocês? Claro, de nenhuma maneira eu queria desrespeitar vocês. Mas vamos pensar na eternidade. Que depois que você morre, você tem dois destinos, céu e inferno. Tua crença pode ser diferente. Mas eu acredito nisso. Porque Jesus Cristo falou. E por isso eu acredito. Dogma da igreja. Cara, é dogma que o inferno existe. Sim. Qual que é o maior ato de amor possível quando você acredita nisso? É querer que a pessoa se salve, cara. Não tem ato de amor maior do que isso. Você querer que outra pessoa se salve. Então, você como muçulmano, eu não posso ficar tranquilo vendo que você não tá no caminho certo pra salvação, entende? Jesus Cristo, ele falou: o único meio pra chegar até o Pai sou eu. Não tem outro meio, entende? Então, como que eu posso ficar tranquilo, sendo que eu gosto de vocês? Como que eu posso ficar tranquilo sabendo que vocês não estão utilizando os sacramentos deixados por Cristo, da confissão, da Eucaristia, entende? Então, é claro, o Júlio veio esses dias, cara, no Distopia. Cara, a gente ficou das 11 da noite até as 5 da manhã conversando sobre isso, cara. Porque eu tava tentando, a gente tava conversando normal, só que eu nunca vou desrespeitar o cara, mas eu sempre, cara, pra mim é uma felicidade quando um amigo meu chega e fala: cara, eu tô indo na missa. Eu falo: massa demais, cara. Isso é muito massa. Porque agora eu tô tranquilo, entende? Não quero que o meu amigo vá... Se eu acredito que
dentro da Igreja Católica existe a salvação mais certa possível, que é através dos sacramentos, eu quero que o cara vá lá. Eu não quero que o cara vá na igreja evangélica que não tem Eucaristia, não tem confissão. Entende? Eu quero que o cara vá na Igreja Católica, que a Eucaristia é o corpo de Cristo. Entende? Não tem como eu... Cara, primeiro a verdade e depois a misericórdia e os atos de caridade. Primeiro você fala a verdade pro cara. Porque seria um ato de... Pô, eu ia estar sendo falso com a minha crença. Eu ia estar tipo, mano, beleza, vocês são muçulmanos, cara. Cada um com a sua. Mas, cara, eu não posso ser assim, porque senão eu seria hipócrita. Entende? Você seria hipócrita, tipo, no que você acredita. Exato, eu ia estar falando assim, cara, vocês se foram. É tipo... Claro, é um exemplo muito mais banal, mas é tipo assim, eu falar... Não, cara, eu não bebo, eu não gosto de bebida e tal, e daí eu tô aqui bebendo, tá ligado? Exato. Eu tô indo totalmente contra a minha crença. Exatamente. Então- Então, tipo, por isso, cara, eu não posso ser católico e não conversar sobre essas coisas com outras pessoas, cara, porque é um ato de amor você falar sobre essas coisas. Eu acho que enquanto tá no campo das ideias, enquanto existe o respeito, beleza, massa, Claro. trocando ideia. Exato. O que eu vejo às vezes como problema em algumas, eu não digo talvez nem em algumas religiões, mas em algumas pessoas que são muito fervorosos e defendem uma religião, é dizer, não, você vai entender e eu vou meter isso aqui goela abaixo. Exato. E eu vou usar os meios necessários, sejam eles justos ou injustos, pra te fazer engolir isso daqui. Não, isso aí é totalmente errado. É o que a gente acaba vendo bastante agora. Pô, a gente tá agora lidando com essa questão lá do Afeganistão, Afeganistão, e tal, né? Que a Guerra Santa, que a guerra deles é tentar converter. Na marra. Na marra. De forma proclamada de que eles querem converter todo mundo ao Islã. Sim. Então, cara, aí eu acho foda. Porque, Sim. de fato, você tá lá ostentando armas e dizendo realmente, cara, sem nenhum tipo de problema, a gente vai impor isso daqui, quaisquer que sejam os meios. E aí é foda, porque você começa a pregar coisas que não são amor. Exato. Quando você tira a liberdade das mulheres, quando você fala, Exato. vai fazer, vai ficar em casa, e aos homens que mandam, cara, aí eu acho que é um problema. Exato. Sim. Acho que eu vou falar 3 coisas aqui rapidamente. Primeira coisa, Cara, você... é só lembrar... Nem precisa falar rapidamente, mano. É só lembrar que quem deu dignidade pras mulheres foi a Igreja Católica. Lembrem-se disso, cara. Porque a Igreja Católica, antes, cara, um cara podia ter várias mulheres e tal. Foi a Igreja Católica que trouxe a monogamia, trouxe a mulher como um ser humano como qualquer outro. Porque antes disso, cara, a mulher era um objeto. Foi a Igreja Católica que trouxe. Tanto é que quem que a gente mais venera? Virgem Maria. Depois de Jesus Cristo, Virgem Maria, que é uma mulher, porra, viu como mãe é uma coisa tão boa que até Deus quis ter uma, cara. Mas enfim, outra coisa é que lá no Talibã, os caras eles estão entrando na casa da galera, estão vendo o celular das pessoas pra ver se não tem aplicativo de Bíblia, mano. Que os caras matam, velho, se tiver. Caralho, mano. Agora, a outra coisa é sobre um mártir, cara, que existiu recentemente na nossa época. Lá no México tinha um governo autoritário, e isso foi no século passado. Os caras, eles impuseram um governo autoritário lá e eles queriam acabar com a religião total. Porque, cara, comunista é assim, mano. Os caras, eles... O próprio Marx dizia, religião é o ópio do povo, mano. Os caras nunca vão acordar pra ser o novo homem, eles nunca vão acordar pra... A classe trabalhadora nunca vai se rebelar contra os trabalhadores, contra os empregadores porque eles são religiosos, entendeu? E lá no México eles tentaram impor. E tem um menino que é mártir, ele é santo na Igreja Católica porque ele negou até o fim, mano. Ele não deu o braço a torcer. Os caras colocaram uma arma na cabeça dele e falou, cara, fale agora que você nega Jesus Cristo. Ele falou, não vou negar, cara, não vou negar. E daí tem um filme sobre isso e os pais deles, tipo, chorando, falando assim, cara, por favor, fale, são só palavras. O que custa? Depois você se redime com Deus, sei lá. Ele falou, não vou falar, cara. Eles torturaram o piá, torturaram e quando foram matar ele na frente da galera, apontaram a arma na cabeça dele, ele tava no chão, ele desenhou uma cruz e disse, viva Cristo Rei. E mataram o piá, mano. Pra você ver, velho. Cara, é isso que quando eu penso, o merda que eu sou, velho. Porque tem coisa que cara, tem coisa que eu não consigo fazer. Eu penso, meu Deus, cara, o piá lá de 11 anos morreu e eu não consigo negar. Se apertar a parada ali, Exato. você Exato, cara, vai balançar. Tem pecados assim, tipo da carne, sei lá, velho. Sexta-feira, às vezes, cara, que sexta-feira pros católicos não podem comer carne. Eu fico, porra, mano, que é uma carninha, velho. Mas eu penso, meu Deus, cara, como eu sou um lixo, velho. Na moral, não consigo nem fazer isso por amor a Cristo, já morreu, velho. Na moral. Sim. Cara, você citou ali sobre o comunismo. Você não acha que as igrejas, as religiões em geral, não são, de certa forma, não tendem ao comunismo? Não. Nessa questão da divisão,
de fomentar que todo mundo cresça junto. Você não vê um pouco disso? Não, totalmente pelo contrário, cara. Tanto é que o comunismo foi uma coisa muito combatida pela Igreja Católica, totalmente. Tanto é que você não pode ser comunista se você for católico, você tá automaticamente excomungado. Se você defende o comunismo, você tá fora, cara. E a Igreja Católica, o que ela diz bastante é não discriminar. Porra, não tem nada a ver esse negócio tipo, de discriminar, você tem que ser bom com as outras pessoas, mas não tem nada a ver tipo, de igualdade social, igual eles falam. Cara, não tem sentido nenhum a igreja falar isso, sendo que Deus criou as coisas com proporções diferentes, mano. Então, a igualdade é a palavra que mais matou na humanidade, a igualdade. Tanto que, perante os olhos de Deus, todos somos iguais. Tipo, num nível em que não existe esse tipo de coisa. Tipo, então... Me corrija se eu estiver errado. Mas um empresário que vai na igreja e um trabalhador que vai na igreja, e aí a gente tá diferenciando em questão de valores, tipo, de vida financeira, perante Deus eles são a mesma Claro, pessoa. O que importa é o sentimento, cara. O que importa é o sentimento, exatamente. Hoje, cara, por incrível que pareça, a homilia lá foi sobre isso, cara. Que uma carta de São Tiago falando sobre isso, falando que se uma pessoa ela entra na igreja, um cara bem vestido, e uma pessoa, tipo um mendigo assim, entra, você tem que tratar igual, cara, porque você não pode julgar por critérios inúteis aos olhos de Deus, você tá julgando pelos olhos do mundo, entende? Exatamente. Então você não sabe o que tá na alma da pessoa, não tem como se julgar. Sabe o que, cara, o que é louco pra mim é que, tipo, dentro de toda e qualquer fé, quando você coloca o mundo nisso, parece que tudo perde sentido, entende? Totalmente. Porque a fé, a gente tava falando aqui, a fé é uma parada totalmente sensitiva, né? Amor. E o amor puro, o amor fraterno, que é um amor que a gente não consegue experienciar. Tipo, no mundo que a gente vive, pelo menos eu nunca consegui experienciar um amor fraterno, do tipo, cara, eu vou amar todas as pessoas do mesmo jeito. Eu não consigo, tá ligado? Então, tipo, quando você entra, digamos, você tá numa religião e você começa a ver tudo pelos olhos mundanos, cara, não perdeu. Tipo, tá errado, tá ligado? Tanto é que, cara, Jesus Cristo falava, cara, ó, você tem que escolher, ou você é amigo do mundo ou você é meu amigo, cara. E as duas coisas não dá. A Igreja Católica condena de alguma forma o acúmulo de riqueza? Cara, sim e não. Essa pergunta um pouco complexa de ser respondida, cara, porque lembra da parte do evangelho que Jesus Cristo ele encontra um jovem muito rico e aí o jovem pergunta pra ele, cara, eu sigo todos os mandamentos certinhos, o que mais que eu preciso fazer? E daí Jesus fala, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu, porque ele pergunta pro jovem, cara, a única coisa que você tem que fazer agora é abandonar tudo e me seguir. Essa é a soberba, cara, quando você tem muita riqueza, é difícil você se desprender das coisas. Por isso que Deus diz, cara, felizes os pobres de espírito. Porque quando você tem muita riqueza, cara, não é que é impossível você entrar no céu. Mas, cara, você vai ser é um muito ser humano, cara, como qualquer outro, você vai se perder nisso, entende? Não que seja ruim, não é impossível, mas vai ser um caminho mais árduo pro céu, porque você vai estar colocando muita distração nesse caminho, entende? Que são as coisas materiais. Eu, por exemplo, eu tenho um estabelecimento aqui, cara, eu quero, claro, todo mundo quer viver uma vida boa, mas eu sempre tento colocar Deus em primeiro lugar, cara. Eu sempre penso, tipo, quando eu tô aqui, eu tô pensando em Deus. Sim, você não faria alguma coisa errada aqui dentro pra ganhar mais dinheiro se isso fosse contra a tua religião. Esse é o ponto, cara. Esse é o ponto, Do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Essa é a frase que eu sempre penso. Cara, do que adianta se o inferno e o céu existem, cara? Pense num cara muito foda que existiu, assim, sei lá, o Alexandre o Grande, cara. Pense. O cara foi muito foda. Eu não sei se ele foi pro céu ou pro inferno, mas imagine se ele foi pro inferno. Cara, não valeu de nada o que ele fez. Agora imagine uma senhorinha ali que nunca foi vista pelo mundo, ninguém sabe o nome dela, sei lá, viveu 1000 anos atrás, mas devota, cara, sempre fez ato de amor e de caridade e ela foi pro céu. Compare agora o tempo de vida dela e de Alexandre o Grande e agora compare que os dois estão vivendo na eternidade. Qual que valeu mais a pena, cara? Claro. Você acredita que todo mundo vai pro céu ou pro inferno? Acredito. Acredito que são os únicos dois destinos, cara. A igreja tem o purgatório, né? Sim. Que é tipo... O limbo? É o limbo? Não. Tipo, não é o limbo, né? O purgatório, ele foi feito para pessoas que já estão salvas. Porém,
foi um ato de misericórdia de Deus colocá-las no purgatório porque elas ainda precisam ser purificadas. Pessoas que vão pro inferno, quando elas morrem, elas vão direto pro inferno. Quando você vai pro céu, você tem duas opções. Ou você é um santo e entra direto pro céu, porque o céu é um lugar santíssimo. Porra, você vai ter visão beatífica de Deus. Você não pode ter alguma impureza. Você vai pagar até a última gota. Então, se você teve faltas que você precisa corrigir, você vai pro purgatório. Só que, cara, o purgatório é o mesmo fogo do inferno, segundo a doutrina católica. Você vai sofrer pra caralho, velho. E o tempo é diferente também, porque hoje em dia a gente vive no tempo. No purgatório o tempo é diferente. Sei lá como é que os caras falam, mas, tipo, eu vi lá um relato de um santo que o purgatório é... sei lá, é muito diferente, cara. Você passa 30 segundos no purgatório, parece, sei lá, foi 300 anos, cara, uma parada assim. Você vai ser corrigido. Mas é necessário, né, mano? Se eu não acreditar em Deus, eu vou pro inferno. Cara, não sei, mano. É impossível dizer. A Igreja Católica... Mas é a tua crença. Não. A Igreja Católica, ela diz com certeza algumas pessoas que estão no céu. Ela diz, cara, esse cara foi mártir, com certeza ele tá no céu. Esse cara foi santo, ele foi beatificado, com certeza ele tá no céu. Porém, nenhum católico pode abrir a boca pra dizer quem foi pro inferno, porque isso cabe a juízo de Deus. Só ele pode dizer quem vai pro inferno. E o ser humano não pode medir a misericórdia de Deus. Às vezes, cara, você não sabe o que passa no último segundo de vida da pessoa, você não sabe a contrição. Vai que o cara teve uma contrição perfeita no final da vida, velho. Vai que, sei lá, qualquer coisa pode acontecer, cara. Você não sabe, não é impossível saber. É que se a gente colocar na equação o perdão, então tudo, entre aspas, poderia ser perdoado num purgatório. É claro, existem... Deve existir limites pra isso. Mas agora, tipo, por exemplo, assim... o teu exemplo, digamos assim, você não é religioso e tal... Mas, cara, a tua vida você direcionou ela pro bem. Com certeza você vai poder ser salvo, entendeu? Uhum. Mesmo não tendo participado fielmente, digamos, da religião católica. E se a crença que eu tenho não é de paraíso e inferno? E se a crença que eu tenho, vamos supor que eu seja espírita, e se a crença minha é que eu volto, porque aí tem toda aquela história de que eu não fiz o que eu deveria ter feito, eu acabo voltando numa outra vida pra reencarnação. Mas aí eu acho que entra na parada da fé, mano. Entende? Então, por exemplo, pra fé do Brum, isso não faz sentido. Porque a fé dele já diz que cara, ou é céu ou inferno, ou você vai pra lá ou vai pra cá. Entende? Agora, por exemplo, nós dois que não temos uma fé direcionada quanto a isso, a gente abre a possibilidade pra isso. Mas agora quando você tá falando com o Brum que ele tem a fé já voltada, tipo, não faz sentido isso que a gente tá pensando. Entendi. É isso que eu penso. Eu acho que, cara, mesmo você não acreditando em Deus, você tendo uma outra crença, eu acho, não tem como saber porque Deus é Deus. Mas eu acho que Deus, ele coloca tudo na balança, entende? Cara, às vezes você não acredita em Deus porque, sei lá, às vezes você viu uma parada e nunca mais foi atrás. Você não fez aquilo por causa disso. Deus, ele sabe, cara. Deus, ele vai colocar tudo na balança e ele vai te julgar, entende? E se você morrer e Deus não estiver lá? Não, isso aí é impossível, cara. Sério. Tanto é que Aristóteles, ele chegou na conclusão, Platão começou os estudos e Aristóteles terminou que ele chegou na conclusão que existe uma alma. Todo ser humano ele é composto por corpo e alma. Só que ele não pôde concluir os estudos dele, por quê? Porque quando perguntaram pra ele, tá, beleza, a alma ela é imortal. É necessário que se a alma existe, ela seja imortal, porque é uma coisa espiritual. Não é material. Não é material. Então, uma coisa que não é material não pode morrer. Como os anjos, os demônios. O que acontece? Perguntaram pra ele, cara, então se a alma é imortal, o que acontece depois da morte? Sabe o que Aristóteles falou? Um sincero e humilde, sei lá, velho. Não sei. Não sei. Exato. Só que o que aconteceu? Santo Tomás de Aquino resgatou os estudos aristotélicos e continuou o trabalho dele. Porque, beleza, ele chegou ao limite lá porque Cristo não tinha vindo ainda revelar coisas que são mistérios pra gente. O ser humano ele pode, com a própria inteligência, chegar ao conhecimento de Deus e da alma. Mas ele não pode saber de coisas que só podem ser reveladas por Deus. Por exemplo, como que a gente ia saber de céu e inferno se Jesus Cristo não tivesse revelado? Deus não tivesse revelado? Cara, é impossível. Então, Santo Tomás de Aquino, ele escreveu muito, cara, sobre céu, inferno e purgatório. Tipo, muito, velho. E é isso aí, mano. Eu acredito... Cara, você pode acreditar, mano, mas... Eu posso quebrar a cara ou você pode quebrar a cara. Vai que, sei lá, o morro não tem nada. Vai que você morre... Cara, eu acho melhor não arriscar, entendeu? Porque o que eu perco? O que eu perco se Deus não existir, cara? Não perco nada. Mas se Deus existir, cara, eu sei que eu tô melhor na fita que você, tá ligado? É isso. Aí que entra a fé da parada, porque a vida após a morte, que a gente conversou sobre isso, é literalmente sobre fé, mano. Entende? Tipo, porque não tem como você saber.
e pensando talvez cientificamente falando, não tem como você saber. Simplesmente não Ninguém tem. voltou pra contar, ó galera, é isso aqui, ó. Isso que é interessante, cara. Mas aí se a tua fé diz que, porra, existe céu e inferno e existe um juízo final, mano, é melhor eu viver sobre essas condições, velho. Cara, o que eu acho muito massa da religião? Eu acho hoje que a religião é indispensável, não somente hoje, mas desde sempre ela é indispensável pro demais. regramento social. Claro, Por quê? Com certeza. Existem vários princípios, várias coisas que, se você for pensar apenas no mundo material, você vai abrir mão, você vai pecar, você vai fazer errado porque, cara, depois que eu morrer, foda-se. E o que eu acho muito massa das religiões, da maioria delas, é quanto a essa questão da eternidade. Cara, eu não vou fazer isso aqui hoje, beleza, é errado, mas vamos por um ato de corrupção. Que você vai roubar lá milhões, que vai prejudicar várias escolas, várias crianças vão morrer de fome e tal. O cara vai pensar, pô, mas depois que eu morrer, o que importa? Exato. O que eu acho massa da religião é que, cara, ela prega dentro de você, ela martela ele falando, cara, a tua vida aqui material é uma parada, mas e depois? E a eternidade? Isso eu acho muito massa. E eu acho que existem algumas pessoas que, independente da pressão que você fizer no mundo material, ainda assim ela vai pecar porque ela vai pesar na balança. Pô, eu prefiro ficar mal falado, no caso de um político, ou eu prefiro ganhar ali milhões e mesmo assim ficar mal falado? O que pesa mais? O que pesa menos? Então o cara vai acabar sucumbindo aos vícios do mundo material. Agora, se o cara tem uma visão religiosa e já martelou nele que existe uma eternidade, o cara não vai fazer. Claro. Porque o mundo eterno é muito mais interessante do que o material. Esse é o ápice da sabedoria, cara. O que é uma pessoa sábia, cara? Uma pessoa que pensa na morte todo dia, cara. É uma pessoa que quando ela acorda, ela pensa, cara, um dia eu vou estar gelado no caixão assim, ó, podre, mano, vai estar os meus vermes comendo, tá ligado? Esse cara é o cara sábio, por causa que ele vê a vida na visão da eternidade, entende? Cara, isso aí se perdeu hoje em dia, cara. As pessoas têm medo de falar sobre a morte. Cara, pense, você que tá assistindo essa porra, cara, me desculpe, cara, mas tua mãe, teu irmão, teus amigos, todo mundo que você ama, que você odeia também, cara, todo mundo vai morrer, velho. Todo mundo vai morrer. Agora, o que você falou lá da religião ser indispensável, cara, depois da queda da Igreja Católica, da Revolução Francesa, cara, o que surgiu depois da queda da Igreja Católica? Comunismo, socialismo, nazismo, fascismo, democracia. Cara, todas essas aberrações surgiram depois da queda da igreja, porque o ser humano parou de buscar Deus. Quando você tira Deus da equação, surgem essas anomalias, Mas ao cara. mesmo tempo, com o iluminismo, a gente descobriu várias novas ciências que vieram a facilitar muito, tudo bem, a nossa vida terrena, mas a gente não pode negar de que a ciência foi algo muito bom para as pessoas, num campo que, assim, muita coisa foi desconstruída da religião e mostrar, não, agora a gente sabe que não é bem assim. Cara, eu discordo disso porque isso já vem daquela falácia de que a igreja é contra a ciência, cara. Quantas coisas você já não aprendeu sobre ciência que vieram da igreja católica? Inclusive, a teoria do Big Bang veio de um padre, cara. Teoria verdade, mano. da genética, todas essas coisas, cara. A igreja sempre foi muito a favor da ciência. Só que o iluminismo, cara, foi horrível. Porque eles tiraram Deus da equação. Eles buscaram... O que eles falaram? Eles falaram assim, cara, a gente tá tanto tempo nessa cegueira da religião, dessa paranoia, cara. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ser o iluminismo, vai ser a era da razão. Onde os homens podem pensar por conta própria, sem Deus. Pronto, mano, tá feita a merda. A melhor imagem pra você definir o que foi o iluminismo, cara, são catedrais sendo usadas como torre de vigia na Segunda Guerra, cara. Isso que é pós-iluminismo, cara. Pós-Revolução Francesa, cara. Continua a ciência normal, mas a moralidade caiu lá embaixo, cara. Por Hans Hermann Hoppe, cara, que é o autor do livro Democracia, o Deus que Falhou, ele fala uma coisa muito inteligente. Ele fala o seguinte, cara, as pessoas elas têm uma dificuldade de perceber uma evolução no campo tecnológico do que em outros campos da sociedade. É evidente que a gente evolui em tecnologia. A gente tem eletricidade, a gente tem celular, a gente tem internet. Antigamente não tinha essas coisas. Mas os caras eles eram muito melhor, por exemplo, em filosofia antigamente. Até hoje a gente estuda Aristóteles, Platão, Sócrates. Cara, a Suma Teológica que foi escrita por Santo Tomás de Aquino 1000 anos atrás, eu duvido que algum de vocês ou que alguém esteja escutando consiga achar alguém hoje que consiga ler aquela porra, mano. Meu amigo me deu de presente a Suma contra os Gentios do Santo Tomás de Aquino. Cara, eu li uma página, parecia que eu tava lendo em outra língua, mano. E pra você ter noção, esse livro, Suma Teológica, foi escrito
pros monges que queriam introduzir o conhecimento teológico. Então, as pessoas elas eram muito mais inteligentes em outras áreas antigamente, cara. Cara, hoje em dia, pra você ver como a gente regrediu, a gente vive uma fucking democracia, cara. Mano, isso é muito revoltante, velho. As pessoas acham que isso foi um avanço, cara. Uma democracia, velho. E aqui a gente tá entrando em política. Política. Democracia. Qual é o... Se política, você acha que... se a democracia não seria o modelo ideal, qual é a tua visão do modelo ideal? Nossa, mas aí é pra ser polêmico, né, cara? Polêmica. Seguinte. Eu não gosto de falar o termo anarcocapitalismo porque ele é um termo contraditório. Anarquia e capitalismo não tem nada a ver, certo? Eu gosto de falar mais sobre uma sociedade descentralizada. Descentralizada, guarda essa palavra. De livre mercado. Por quê? Ao contrário das ideologias, como fascismo, comunismo, socialismo, nazismo, cara, eu tento buscar uma verdade dentro do campo da ética. Não crio uma ideologia. A ética é uma parte do estudo da filosofia. Quando você estuda, para você chegar no que eu acredito, você tem que partir de certas premissas para você chegar a uma conclusão, porque tem certas coisas que não se comprovam pela ciência. Certo? Você tem que comprovar a priori, através de argumentação perfeita, mano. Não tem refutação. Então, quando você vai buscar uma verdade dentro do campo da ética, você tem que pensar a primeira coisa. Cara, os recursos do mundo são escassos. Não tem tudo para todo mundo. É necessário uma maneira de você evitar conflito. Porque se nada for propriedade de ninguém, cara, as pessoas vão cair na porrada por recurso. Então tem que ter uma maneira de você parar com os conflitos. Foi aí que surgiu uma palavra mágica que se chama propriedade, cara. Propriedade privada. E é a partir da propriedade privada que você deriva todas as outras coisas que eu acredito. Por exemplo, eu defendo armamento, cara. Eu defendo armamento não porque por motivos utilitaristas, que eu acho que não, o armamento ele vai diminuir o caso de morte. Ele vai diminuir a quantidade de crime, ele vai diminuir... Eu acho que a sociedade vai ser mais segura. Não, cara, eu acredito que as pessoas têm que se armar porque isso é um direito delas, cara. Isso é intrínseco. O mal existe e você tem o direito de ter uma arma, cara. Porque você só comete um crime, você só causa um conflito quando você entra na propriedade do outro, cara. Quando você rouba, quando você mata, quando você agride alguém. Então por isso que, pra nós, o único direito que você tem é o direito de não ser agredido. Esse é o único direito. E todos os outros derivam desse. Por exemplo, vou ser mais polêmico ainda, cara. Saúde, educação e segurança não podem necessariamente ser um direito. Porque um direito ele tem que valer pra todo mundo. Se não é direito, ele é privilégio. Por exemplo, você tem direito à educação. O que você está dizendo? Você está dizendo que você vai obrigar alguém a pagar isso, porque é direito do cara. Mano, você tem que receber educação. Então o que eu vou fazer? Eu vou apontar uma arma na tua cabeça e você vai ensinar lá. Claro que não é assim. Na verdade é bem assim, mano. Mas é que eles não fazem isso com o professor, eles fazem isso com o pagador de imposto, tá ligado? E se você não colocar o teu filho na escola, você vai ser preso. Então, porque teu filho tem direito à educação. Cara, não é bem pra esses lados. Cadê o direito do pagador de imposto? Cara, é teu filho, mano. Banque a educação do cara. Você não tem o direito de ser obrigado a fazer alguma coisa que você não quer com o teu próprio corpo. Entende? Por isso que imposto é roubo, cara. Imposto, cara, sabe onde que diz que imposto é roubo, cara? No dicionário. Imposto é a mesmíssima coisa que roubo. Mesma. Você está impondo um pagamento para uma pessoa. Se ela não pagar, o que acontece? O que acontece se não pagar imposto hoje em dia, se começar a sonegar imposto? Cara, ou os caras vão tentar te prender. Fecha minha loja. Se você tentar resistir a essa tentativa de prisão, os caras vão te matar, velho. Eles vão retirando, na verdade, as tuas liberdades. Porque a partir do momento que você não paga imposto, opa, eu vou dar um jeito desse cara pagar imposto. Ele vai pagar de alguma forma. Vai pagar. Vai inscrever o cara em dívida ativa. Vai inscrever o cara SPC, Serasa. O cara vai ficar sem crédito. Exato. O cara sem dinheiro faz o quê? Nada. O cara não come, o cara não tem segurança, o cara não tem propriedade. Se o cara tiver uma propriedade, ele perde. Ele perde. Então, aí que a gente chega, cara. O mal do mundo hoje é o monopólio da violência. Todo mundo, menos o Estado, pode cometer violência. Não, ó, ao contrário. Só o Estado pode cometer violência sem medo de retaliação, cara. Você imagina um mundo sem Estado? Imagino fácil, cara. Cara... Você não acha que isso ia gerar mais desigualdade? Cara, pelo contrário, eu acho que quem gera desigualdade é o Estado, mano. Por mais ridículo que isso pareça, é o que acontece na prática, mano. O Estado, cara, só voltando um pouco antes, que
o Estado, já pararam pra pensar que o Estado ele tem monopólio da violência. Ele cria, ele julga e ele executa as leis. Cara, um policial pode fácil te bater, mano, e não acontecer nada. Beleza, vai fazer lá, não sei o que lá, delito. Porra, mano, foda-se, velho. O policial trabalha pro Estado, cara, é a palavra dele contra a tua. E, cara, o policial, ele pode fazer o que ele bem entender, cara. Ele é policial, velho, ele pode fazer as paradas, você não pode, entende? Então, o mundo, ele gira em torno do monopólio da violência do Estado, cara. Só o Estado pode fazer o que ele bem entender. É que o Estado tem muito poder, cara. O Estado Cara, tem muito poder, presunção de veracidade. Então, quer dizer, se presume que se o Estado tá impondo, aquilo ali é verdade. É o cara que tem que provar que ele tá certo. Não é o Estado que tem que provar que ele tá aplicando a lei. Exato. É que eu lido com recurso de multa de trânsito. Quando o cara te aplica uma multa, você tem que comprovar. Isso eu acho absurdo. O cara tem que comprovar que ele não cometeu a infração. Não é o Estado que tem que provar que o cara cometeu a infração. Não é louco isso, velho? E o cara não pode nem recusar o bafômetro, mano. É. Porque, recusou, beleza, então. Multinha pra você. Quando eu sou federal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tá, eu não posso me negar a fazer o bafômetro, sendo que eu tenho um artigo no CTB 165A dizendo que eu posso me negar. Mas o que acontece se eu me negar? As mesmas penalidades do cara que fizer. Não é a mesma coisa se você falar foda-se se você faz ou não? Exato. Cara, é exatamente isso, cara. O Estado, ele... Cara, se eu pudesse ter um poder no mundo, mano, eu falaria, eu vou criar as leis. Cara, imagina, uma lei, velho, ela é uma coisa objetiva, mano. Você tem que ter um parâmetro pra dizer o que é uma lei boa, o que é uma lei ruim. O Estado, ele cria as leis. Cara, se um político lá escrever assim, ó, cara, agora é proibido usar camiseta azul. Cara, o policial que tá te vendo na rua de camiseta azul, foda-se, cara, que é certo e que é errado. Ele vai ver o que é ilegal e o que é legal, mano. O cara vira um... Cara, ele... Não posso falar, não posso xingar, mano. Mas, ó, policial, mano, ele não tá nem aí porque é certo e que é errado, cara. Ele não tá nem aí, mano. Pra ele o que vale é o que é ilegal e legal, cara. O que tá escrito na lei. Cara, o que... Escravidão, mano. Escravidão é certo e errado. É claro que é errado, cara. É óbvio que é errado. Só que tava na lei essa merda, cara. Era lei, mano. Era legalizado escravidão, nazismo, cara. Os caras mataram o judeu lá? Mataram. Tava na lei? Tava, porra. Então como é que você vai dizer que a lei do Estado é parâmetro pra dizer o que é certo e o que é errado, mano? Isso é loucura, mano. Você tá dando poder pra um bando de louco dizer o que é certo e o que é errado, velho. A teoria do Estado, cara, a teoria do Estado é muito ridícula, velho. E a gente engole isso. Eles falam assim, não, o homem é o lobo do homem. Então todo mundo tem que sacrificar um pouco da liberdade pra dar pro Estado pra ele manter a ordem. Só que, cara, o Estado é feito por homens, velho. Você acha que é anjos dos serafins que estão lá, mano? Não, velho, são homens também. E vai atrair os caras mais filho da puta, mano, lá pra dentro, cara. Por isso que o Estado, a democracia é um imã de lazarento, cara. Os caras são... Não tem como ser diferente, velho. Por isso que os caras falam que quem entra pra política, ou o cara se corrompe ou o cara sai fora, mano. Exato. Porque não tem o que você, fazer lá dentro. Eu acho que cara, o meio é corruptível. A lei que fizeram aí na cidade agora de que o cara não pode... O cara não pode fazer malabarismo no semáforo, mano. Você tá literalmente tirando a liberdade do cara. Exato, cara. O cara quer viver cada semana em uma cidade e pra isso ele vai ganhar um dinheirinho fazendo malabares. Exato, cara. E outra, você tá tirando o direito, meu, como motorista ali no semáforo, de dar uma grana pro cara. Mas você sabe por que isso existe, né? Não. Você sabe por que isso existe? Cara, por que criaram essa lei? Tava rolando muito assalto, essas paradas, não é? Cara, a minha visão é limpeza social. É, digamos, vamos tirar a pobreza aqui, vamos tirar o que é feio, vamos deixar só o que é bonito. Olha o Estado criando desigualdade aí. Tá ligado? Você fazer malabarismo, o que isso tem de desagregador? Mas aí vão falar, porra, mas eu vou ter que dar dinheiro, ó, o cara lá tá fazendo malabarismo, tá ligado? Fica feio pra cidade. Exato, cara, a pura verdade é que as pessoas elas não conseguem ver uma sociedade sem Estado. Porque o que elas pensam ser uma anarquia, uma coisa sem ordem, é uma coisa que elas vivem hoje, cara, tá ligado? Vamos colocar no Brasil hoje, cara. Mano, você não pode ter arma. Ou você tem arma ilegal, você toma no cu, ou você faz aqueles testes psicológicos super caros, e aí os bandidos, traficantes fodão vão ter arma, polícia vai ter arma, daí os caras fazem o que eles bem entenderem, porque os caras têm fuzil, hoje não tem porra nenhuma, os caras vêm aqui no meu estabelecimento querer fechar, toma no cu, porque não tem como, os caras têm fuzil, velho. Tá ligado? Aí, mano, o Estado cria o caos. Porque sem o caos, o Estado não tem justificativa de existir, cara. Entende? Porque o Estado ele foi criado justamente pra isso, mano. Então, quanto mais crime, quanto mais merda aconteça, cara, melhor pro Estado. Ele cria o problema e dá a solução. Exato, ele se alimenta disso, mano.
Por que o Estado vai querer acabar realmente com a desigualdade? Por que ele vai querer que as pessoas, porra, mano, sejam autônomas? Por que ele vai querer isso, cara? Mano, é justamente por isso que ele existe. É tipo acabar com o tráfico, tá ligado? Exato, Não mano. faz sentido, mano. Porque... Tá, vamos tentar imaginar Pro Estado, né? Pro Vamos Estado não tentar faz imaginar sentido, um pelo amor mundo de sem Estado. Hoje, um mundo sem Estado. A gente vive num mundo desigual. Eu não digo nem num país, a gente vive num mundo desigual. Tem pessoas que, naturalmente, têm muito, seja por herança, seja por trabalho, qualquer que seja a razão. A gente vive numa grande disparidade. Muitas pessoas têm muito pouco e poucas pessoas têm muito. A partir do momento que a gente tira o Estado da equação, a gente tira a possibilidade de dizer que... Porque assim, não tá todo mundo no mesmo patamar. A gente não vive em igualdade, a gente não vive em equidade. Então se a gente tirar a possibilidade de um cara que não tem os meios necessários, cara, o cara não tem uma educação básica, o cara não tem um saneamento básico, o cara não teve ali educação, às vezes até de um planejamento familiar, porque por ignorância mesmo, teve vários filhos e tal, e se viu num mundo caótico. Como é que o cara vai ter condições de, estando numa situação totalmente disparelha com uma pessoa que não tem todas essas preocupações de se desenvolver, como é que você vai exigir que as duas evoluam igual? E assim, eu acho que eu não consigo imaginar um mundo sem Estado, mas eu consigo imaginar um mundo com um Estado mínimo totalmente diferente do que ele é hoje. Eu acho que provendo o mínimo pra pessoa não se equiparar, porque é difícil você fazer equiparação, seria um comunismo, mas você dá pelo menos os meios pra ela conseguir buscar, eu acho que é necessário. Porque você tirar totalmente a saúde da pessoa, você vai tirar o SUS, você vai tirar a educação pública, o cara vai falar, mano, eu não tenho dinheiro pra fazer a parada, eu tenho 10 filhos pra criar. Ele fala, não, mas aí azar o teu pau no teu cu porque você não se programou atrás. Mas o cara não tinha nem conhecimento, acabou tendo por ignorância vários filhos e doença e coisa arada. Como é que você vê isso, cara? Você não acha que existiria aí a possibilidade de um meio termo, de um Estado mínimo? Sem negociação, cara. Eu acho que você já disse, cara, hoje a gente vive num mundo desigual. Beleza, cara, o Estado tá aí, velho. O que ele fez pra resolver? Porra nenhuma. Você tá usando todos esses exemplos exatamente pra provar que o Estado não ajuda, cara. Porque as coisas existem. Cadê a solução? O Estado tá aí, cara, roubando pra caralho, velho. Mas não resolve. Aí, saneamento básico, cara, não tem. Claro, mano. Ou empresa que é amiga do Estado, não provê essa merda. Ou é do Estado, não provém. Não dá, cara. Estado, qualquer merda que o Estado faz é um lixo. A maioria das pessoas que são renda baixa hoje, cara, tem celular, tem casa, tem carro. Porque tudo isso vem na iniciativa privada, mano. É incrível que hoje a gente consiga ter um iPhone apesar do Estado existir. A gente consegue chegar no nosso bolso, porque quem produz riqueza é o livre mercado, mano. Não é o Estado. O Estado não produz nada, ele só tira da empresa e tenta redistribuir, mano. Isso é socialismo puro, cara. Por isso quando eu digo democracia é socialismo, as pessoas acham que eu sou louco, cara. Mas democracia é socialismo, mano. É a mesma coisa, velho. Só que você pode escolher os seus representantes. Aí, questão do Estado, cara. Eu acho que o Estado existe hoje porque as pessoas não entendem de economia. Porque você diz, cara, tem que dar oportunidade igual pra todo mundo, cara. Quem mais acaba com empresa, quem mais acaba com a criação da riqueza do que o Estado? Cara, as coisas, elas não caem do céu. Alguém tem que trabalhar, alguém tem que produzir pra fazer aquilo. A partir do momento que o Estado impõe regulações, impõe imposto, dificultando a livre concorrência, monopolizando determinados setores, monopolizando a moeda, alterando a taxa de juros, cara, o cara vai foder a economia, mano. Vai ficar mais difícil para as pessoas subirem de vida. Vai ter menos emprego, vai ter as coisas vão estar mais caras, porque tem menos empresas concorrendo. Então é aí que o Estado fode o pobre, cara. Eu acho que a maior defesa do Estado hoje é justamente essa que você falou. É você falar, cara, o Estado tem que existir pra dar suporte pros mais pobres. Mas no fim das contas, quem mais foda os pobres são a porra do Estado, cara. Então, o Estado, a melhor coisa que ele faz é propaganda, cara. Eu acho incrível. Os caras são muito foda, velho. Muito foda. Os caras conseguiram provar, cara. Eles conseguiram colocar na cabeça da população que quem rouba as pessoas é o patrão, é o empresário. Não é o Estado, cara. What the fuck, mano? Cara, isso é um bagulho que eu nunca entendi, velho. É tipo, assim, porque eu trabalhei muitos anos com o seu Abas, que é um cara que tem, tipo, muito monopólio aqui na cidade. E a galera, tipo, algumas das pessoas próximas de mim batendo nele no sentido, porra, mas o cara tem tudo isso e tal, e ele podia dividir, não sei o que. Mano, o cara emprega 400 pessoas, mano.
Exato, Tá cara. ligado? Vou dar um- 400 pessoas, Vou mano. dar um exemplo, cara. Eu vou falar sobre isso e depois eu vou falar sobre o estado mínimo. Cara, a galera ficou putaça que o Jeff Bezos, lá, CEO da Amazon, foi dar uma voltinha no espaço, né? Que o cara gastou, sei lá, tipo, 2 bilhões, uma parada assim. E todo mundo ficou, mano, 2 bilhões, cara. Sabe quanto que é isso, cara? Quantas pessoas dava pra ajudar? Cara, o Estado, nessa guerra contra os talibãs, eles ficaram 20 anos lá, eles gastaram 2 ou 3 trilhões, cara. Isso dá 300 milhões por dia, velho. Aí ninguém fala, porra, mas é pelo bem da nação. Cara, você tá sendo roubado, você nem sabe que uma guerra tá acontecendo lá e você tá sendo obrigado a pagar, cara. Os americanos lá, o cidadão, vem tudo de imposto isso, velho. E aí ninguém se revolta. Cara, olha o custo disso, mano. É tipo 50 pila por pessoa, velho. Toda pessoa, cara, já fica mais caro pra pessoa viver. Porque de onde você acha que vem os impostos, cara? No Brasil, principalmente, cara, a maioria dos impostos vem sobre consumo, mano. Quem mais paga imposto é o pobre. Produto, é. Mais caro fica as coisas. Você acha que o dono do supermercado, ele vai pegar e falar assim, ó, cara, aumentou o imposto sobre o leite. Cara, vou pagar esse imposto e vou deixar o mesmo preço. Cara, ele precisa lucrar pra continuar funcionando. Ele precisa aumentar o preço e vai repassar pro consumidor, mano. Quem menos paga imposto são os mais ricos, cara. Quem mais paga imposto são os mais pobres. Então, tipo, no fim das contas, quem mais se fode são os pobres na mão do Estado, cara. Não tem como. Agora, Você só- não... Não, fale. Não, é que eu vou entrar numa outra pira. Pode falar. Ah, então vou falar. Questão do Estado mínimo, mano. É impossível você manter um Estado mínimo. É possível você chegar no Estado mínimo, mas é impossível você manter ele. A gente pode comprovar isso empiricamente, cara, com todos os Estados mínimos que existiram na história. O melhor exemplo de todos é os Estados Unidos, cara. Os Estados Unidos, século XX, mano, os caras eram liberalzaço, cara. Estado mínimo, mano. Os caras... Só que o que acontece quando você tem um Estado mínimo? Você deixa a livre concorrência, você deixa o mercado começar a criar riqueza. E a capacidade do mercado, cara, dos empreendedores criar riqueza e produtos bons e baratos para as pessoas são incríveis, mano. O que acontece? Começa a produzir muita riqueza. Só que o Estado tá ali, ele é mínimo. Ele ainda tem monopólio da violência, entendeu? Daí o cara começa a criar uma lei aqui, começa a criar uma parada aqui, começa a criar uma parada aqui. O que acontece? O que aconteceu com os Estados Unidos hoje, cara? Olha o tamanho do Estado que eles são, cara. Eles são muito socialistas, cara. Essa é a parada mais polêmica que eu acho que eu vou falar hoje, cara. Os Estados Unidos é um Estado socialista, cara. Por causa que as pessoas elas têm uma dificuldade de diferenciar socialismo de capitalismo, cara. Capitalismo tem que ser capitalismo puro, mano, sem Estado. A partir do momento que tem... Você distribui riqueza, cara, é o Estado impondo, pegando teu dinheiro e distribuindo pras pessoas, cara. Isso é socialismo. Os Estados Unidos faz isso. Ele tira muito imposto pros interesses dos caras, velho. Não tô nem aí, mano. Os Estados Unidos, o que acontece? Os Estados Unidos ele é muito rico do que sobrou, mano, do livre mercado. Porque lá ainda tem uma quantia massa de livre mercado pra caralho. É isso que mantém eles. Aqui no Brasil é a mesma coisa, cara. A gente tem o que comer, a gente tem o que vestir, cara. Não é por causa do Estado. É apesar do Estado, cara. É apesar dele existir. É apesar da bota dele fudendo a gente. A gente, cara, olha que incrível o mercado, mano. Apesar da quantidade de imposto, de regulação fudendo, cara, vigilância sanitária, fiscal, os caras ainda conseguem vender um hambúrguer massa pra você por vintão, cara. Mano, é isso que traz riqueza, velho. É livre concorrência, mano. Não tem como o Estado ajudar a sociedade. É impossível, cara. É impossível, velho. Até porque você nasceu livre, mano. O Estado não pode te dar nenhum direito, ele não pode te assegurar nenhum direito, ele só pode te tirar. Você é livre, mano. Entende? Só que o Estado pode começar a colocar sanções, mano. Isso não pode, isso não pode, isso não pode. Pronto, mano. Vocês não acham que... Primeiro, o Estado... Se o Estado, tipo, se fosse... É uma ideia totalmente utópica. Mas enfim. Se eu pudesse criar um Estado, talvez eu criaria assim. Que o Estado único e exclusivamente vai criar leis sobre moral e ética. Só. Moral e ética. Tipo, ó, você não pode matar, você não pode roubar, e é isso daí, tá ligado? Moral e ética. E as pessoas que estão lá dentro do Estado, digamos assim, e aí entra na questão do político, desde o vereador ao cara que trampa lá, todo mundo que tá lá dentro vai ganhar um salário mínimo. Não é pela grana. Você tá lá porque você quer fazer o bagulho funcionar. Então, porra, vamos criar um Estado de União da Vitória e Porto União. Mas quem vai trabalhar pro Estado, tipo, não é galera que tipo, vai lá pra ganhar dinheiro. Porque muita gente se torna vereador pra ganhar dinheiro. Seria por vocação. Seria exatamente, por vocação. Tipo, não, você vai entrar lá porque você tem vocação pra fazer os bagulho acontecer. E as leis, elas vão ser exclusivamente sobre a moral e a ética. Não vai ser nada sobre o que você pode ou não fazer com o teu dinheiro. É moral e ética. Tá, mas e como que o Estado se autorregularia, mano? Porque como que não sairia disso, entende? Não, Cara, aí que tá. Eu tenho uma solução interessante. Eu penso nisso, aí que tá. Entrando nessa ideia de pessoas por vocação. Entendi. Que a pessoa realmente quer estar lá e ver o bagulho acontecer, tá Mas ligado? aí seria a eleição dessas pessoas? Aí já não sei, mano. Aí você já foi muito longe. No Einstein, mano, uma coisa genial que os caras fizeram
é tipo um condado, assim, cara, menor que União. Tem, sei lá, 40 mil habitantes. E lá não tem monopólio da violência. Por quê? Porque lá eles têm liberdade de secessão, mano. Eles têm 4 localidades dentro de lá, a gente tem que já é pequeno. E o rei lá falou assim, ó, seguinte, cara. Vocês podem, se vocês não estiverem satisfeitos com o nosso serviço, sei lá, cara, que eles fazem lá, vocês podem se separar, cara. E eu acho que isso seria o certo, porque cara, sim, eu sou a favor do Sul, meu país, cara, foda-se, mano, sou a favor de São Paulo, meu país, sou a favor do Nordeste, meu país, sou a favor de qualquer coisa que queira se separar de Brasília, possa se separar. Daí o cara vai chegar lá, o estudante de direito vai vir falar pra mim, mas isso é inconstitucional, cara, foda-se, mano, simplesmente foda-se, cara, que é inconstitucional, cara. Igual eu falei antes, lei do Estado não é parâmetro do que é certo e que é errado. Porque, mano, quando você pensa no Estado, mano, brasileiro, velho, o que vem na tua cabeça a primeira coisa? Cara, vem Renan Calheiros, vem José Dirceu. Esses caras são Estado, mano. Por que você acha... Me explica, você que tá ouvindo, cara. Por que você acha que esses caras que mantêm a sociedade, mano? Não tem sentido nenhum, mano. Eles só estão lá pra fuder geral, velho. Eles estão procurando os próprios interesses, cara. Eles não estão nem aí com você, cara. E o louco da votação é que quanto mais a gente vota, parece que mais a gente só troca 6 por meia dúzia, tá ligado? Claro, mano. Isso aí é democracia. Mas aí a gente tem que pensar numa solução. Tem que pensar numa solução. Eu acredito muito na descentralização, tá ligado? Total. Só que isso é um... Tipo, quando a gente tá falando isso daqui, a gente não tá falando assim... Não, do nada, então, aqui não acabou o Estado. É lógico que vai dar merda. A galera vai muito se perder. Só que deveria ser tipo um plano, mano. Como se fosse um plano de carreira numa empresa. Ó, a gente vai começar aqui, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Mas pra isso, é necessário ter pessoas lá dentro bem intencionadas pra que isso aconteça. Eu acho que isso já tá meio rolando, porque... Cara, teve um candidato a presidente, mano, do ano passado, do Partido Novo. Como que é o nome daquele maluco? João Amoedo. João Amoedo, enfim. Mas ele falava muito sobre a descentralização, porque ele é empresário, ele é fudido, ele tem dinheiro pra caralho. E ele falava sobre descentralização da empresa, mano. De tipo, pagar menos imposto e pá, vamos começar por aí, tá ligado? Cara, eu não caio nessas, cara. Não, porque, aí que assim, tá. Ó, porque o cara, ele, difícil. primeiro de tudo, ele é banqueiro, mano. O cara vai defender o interesse dos bancos, isso é óbvio, cara. E aí o que acontece? Lembra que a gente falou antes que ou o cara entra na política e se corrompe, ou o cara já sabe da parada e entra pra fuder mesmo. Cara, o que acontece? O cara, ele é simplesmente um presidente, mano. Você acha que os caras deixam esse tipo de cara se criar? Nossa, o cara tá bem intencionado, mano. Claro, vamos seguir o cara. Daí você vai estar mexendo com o objetivo dos caras, que é o interesse deles. Entende? É um bagulho que tem que começar de baixo, né, mano? Cara, eu sou contra, mano. Eu acho que não tem como você mudar a política por dentro. Eu acho que só por fora, mano. Porque o que acontece? Revolução? Oi? Revolução? Você não acha que o presidencialismo é atrasado, mano? Cara, total, mano. Presidencialismo... Eu acho que o Brasil é um dos poucos países que tem presidencialismo, se eu não me engano. Não, acho que vários tem, mano, pô. É. Porque, tipo, parece que tem maneiras disso acontecer muito melhor, tá ligado? Do que o presidencialismo. Porque o presidencialismo, a galera pensa, não, vamos botar um presidente lá que vai mudar tudo. Mano, e o senador? Exato. E os deputados? E a porra dos vereadores? Cara, Prefeito e governador. Prefeito, governador. Mano, não é o presidente, mano. O presidente... Coitado do presidente. Faz tá nada. ligado? Não faz nada, mano. Tem que ter... Nossa, é tipo... Pensar sobre isso, mano, é fazer uma mudança tão fodida desde a Constituição, mano, tá ligado? Eu acho que pra isso, muito disso acontecer, tinha que refazer a Constituição, mano. Eu acho que, cara, a política, ela é criada pra roubar as pessoas, através do imposto. Porque, cara, qual que deve ser o maior sonho de uma gangue do que poder cobrar uma taxa sobre qualquer coisa que você for fazer? Mano, sonho da máfia italiana, cara, meu Deus, os caras transcenderam a máfia italiana. Que agora você tem uma gangue em larga escala que pode roubar todo mundo de maneira legal, entende? Você não pode recusar, beleza. Você vai entrar dentro da política pra você mudar. Mano, não tem como, cara. Eu acho que a única maneira, não que eu acredite que isso vai acontecer um dia, mas eu acho que a única maneira de você acabar com o Estado é as pessoas pararem de acreditar no Estado, parar de cair nas mentiras do Estado, pra daí falar, cara, todo mundo agora não vai pagar imposto, por causa que, ou sei lá, todo mundo agora vai ter arma e foda-se, cara, ninguém mais respeita a autoridade do Estado. Porque o que acontece? Quem governa são poucas pessoas. Imagine se todo mundo se virasse contra esse sistema. Só que não Ia vai virar uma acontecer. desordem, né? Não, virar uma totalmente o desordem. contrário, cara. Eu acho que o Estado, ele existe porque as pessoas acreditam nele e dão legitimidade pra ele. Porque senão ele não existiria. Por isso que ele é muito bom em propaganda, porque é isso que ele alimenta ele. Ele tem que ser bom
em manipular, cara. Ele tem que ser bom em propaganda. Porque, cara, se as pessoas soubessem a real sobre o Estado, acabou. Entende? Mas não acha que a Só que isso nunca eleição vai acontecer. é a forma mais justa da gente eleger os nossos representantes? Porque Não. assim, se a gente tem várias opiniões. Você tem a tua, eu tenho a minha, o Júlio tem a dele. A gente tem várias opiniões conflitantes. A partir do momento que a gente elege alguém pra representar a gente tá falando, cara, agora a bronca é com você. Se a gente falar pra todo mundo tomar decisão, vai ter conflito o tempo inteiro, porque todo mundo vai estar pensando uma coisa diferente. Cara, eu sou totalmente contra, cara, porque, primeiro, a democracia, ela não pode se sobressair ao direito da propriedade da pessoa. Primeira coisa, cara, imagine que a gente tá em 5 aqui nessa sala, e sei lá, cara, são 3 homens, nós e mais 2 meninas, e a gente chega na conclusão de que, cara, a gente tem que estuprar as meninas. Você não tá chegando a nenhuma conclusão moral, é só a maioria que decide, entende? Claro que é errado, mano. É isso que a democracia é, cara. Você vai lá representar a gente, cara, mas, mano, os 49% que perderam, cara, vão ter que engolir isso, mano. Por isso que o melhor jeito de você resolver os conflitos é a propriedade privada, mano. Porque cada um cuida do seu. E, mano, se você entrar na minha propriedade, cara, se você não sair, se vir me assaltar, cara, eu posso entrar na porrada com você, mano. Porque você tá entrando na minha propriedade. Se você quiser roubar uma coisa minha, mano, a gente vai sair na porrada, sei lá. Ou a gente vai contratar uma polícia, ou a gente vai resolver de uma outra maneira. Porque o Estado é justamente isso, cara. Os caras, eles vão dizer o que é certo e o que é errado. E se a polícia fosse privada e a pessoa que não tem dinheiro precisa se defender, como é que ela vai se defender? Cara, primeira coisa, a polícia hoje é totalmente monopolizada pelo Estado. Ele é um serviço caro e ineficiente e não protege o cidadão. Hoje na pandemia a gente percebeu mais do que nunca que a polícia, ela obedece a políticos, não ao cidadão. Por causa que antigamente as pessoas achavam que, não, a polícia é amiguinha do povo. Cara, a gente percebeu que a polícia obedece a político. O que o político falar, o cara vai obedecer. Mesma coisa que aconteceu na Alemanha nazista. O cara era soldado, só tava obedecendo a ordem. Pediram pra matar o judeu, foram lá matar um judeu, cara. Foda-se, entendeu? Eles obedecem a político. Serviço ineficiente, cara. Se alguém roubar tua bicicleta, os caras vão chegar lá, mano, fazer um BOzinho aqui, se eu achar a bicicleta eu te aviso, beleza, mano? Foda-se. Ninguém toma a responsabilidade pra nada. Ninguém pode concorrer com a polícia, mano. Ninguém. A polícia, se criarem uma polícia agora numa empresa privada, os caras chamam de milícia e fecham e falam que não pode. Serviço caro. Mesmo os caras sendo um serviço ineficiente pra caralho e só servem pra te fuder, os caras, eles não vão... Eles vão ter que cobrar o salário deles obrigatoriamente, mano. Os caras vão falar assim, foda-se que você não gosta de serviço, cara. Você vai pagar, seu merda. Você vai pagar meu salário. Porque eu ganho imposto, mano. Foda-se, cara. Tem gente que paga imposto, tem gente que recebe imposto, mano. Então não importa o serviço que eu for oferecer, cara, eu vou receber no final do mês igual. Então foda-se, eu vou cobrar. E aí o que acontece? Aí agora, deixa eu responder a pergunta dele. Sim. Agora se as polícias pudessem competir uma com a outra, cara. Falar assim, cara, a gente vai ter um bairro aqui no bairro São Bernardo que eu moro lá. Cara, bora contratar uma segurança e bora fazer uma vaquinha. Os caras ficam rondando aí e tal. O que seria uma empresa boa de polícia pra você, cara? Eu acho que seria interessante uma empresa que tivesse um contrato preventivo. Por exemplo, cara, eu contratei a segurança de vocês. Mano, se os caras entrarem na minha casa e roubarem minha televisão, vocês vão ter que ressarcir essa TV. Porque eu contratei o serviço de vocês e vocês não cumpriram com o que tava no contrato. Daí o que vai acontecer? É um incentivo pro policial cuidar da tua casa, mano. O que acontece com a polícia hoje em dia, cara? Você acha? Mano... Visão interessante essa. Os caras preferem fechar estabelecimento do que, sei lá, mano, ir pros lugar foda lá, cara. Por quê? Eu entendo os caras. Porque se eu fosse policial, eu faria a mesma coisa. Por que eu vou querer combater o crime, mano? Se eu posso fechar um estabelecimento? Cara, é muito mais fácil, mano. Não vou correr risco de vida e no final do mês meu salário vai estar lá e foda-se. Depois vou receber aposentadoria. E a aposentadoria vai passar pras minhas filhas. Então, cara, foda-se, mano. Isso é que é a polícia hoje em dia, mano. Essa concorrência da polícia eu achei bem legal, cara. Uma ideia interessante. Mas e se a gente for pensar nas pessoas que não têm a menor condição de contratar nenhum tipo de serviço de segurança? Fica por conta? Cara, depende, mano. Porque eu acho que o serviço da polícia seria um serviço como qualquer outro. Uma sociedade livre pra poder concorrer. Então eu acho que o que tende a acontecer quando as empresas concorrem entre si, o que uma empresa quer, o que eu quero aqui no Distopia? Cara, eu quero que meus clientes sejam bem atendidos pelo menor preço e é isso que acontece. Uma estatal não tem essa... Não precisa disso. Agora a gente que precisa dos nossos clientes, a gente não obriga eles a vir fumar narguilha e fala assim, cara, você vai lá fumar narguilha hoje, tá ligado? Não, eu quero que seja um ambiente agradável, eu quero que seja um preço justo, tá ligado? Então as empresas competindo entre si, cara... Vai ter empresa barata e vai ter empresa cara. barata, vai ter empresa para o Leblon, tá ligado? Vai ter empresa pra qualquer lugar, cara. Parece uma utopia isso, mas é, cara, a mesma coisa que você pensar, sei lá, cara,
Na época que tinha escravo, você chegar pro cara e falar assim, cara, não vai mais ter escravo. O cara vai falar assim, meu Deus, mano, quem vai fazer minha comida? Vai surgir o caos. Não, mano, as coisas se alinham, velho. As coisas se alinham, mas eu acho que pra tudo isso precisa de tempo, né, mano? É uma questão. Você falou que é uma questão tipo, é todo mundo perceber que a gente não precisa do Estado. É uma questão de evolução. E precisa de tempo pra isso acontecer. Porque o modelo que a gente conhece desde sempre. É isso? Desde sempre é sempre com o Estado. A gente nunca viveu um mundo sem Estado. E cara, olha, eu sou empresário, o Bruno é empresário, você de certa forma também é empresário. E é quase que um medo intrínseco do Estado que a gente tem, tá ligado? Claro. Tipo, a gente vê como inimigo, cara. A gente vê, exatamente, porque tipo, caralho, se eu não pagar isso daqui, fudeu, mano, eu vou perder todo o meu lucro, eu vou perder todo o meu negócio, tá ligado? Nossa, eu vou dar uma ideia muito utópica agora. Mas se, digamos assim, nada do não foi tirado o imposto, não foi tirado nada. Mas digamos que o imposto sobre o produto não existe. Imposto sobre o produto não existe. Mas existe lá o imposto da polícia, existe imposto do SUS, existe imposto da educação. E se a gente pudesse escolher qual imposto pagar? Cara, aí seria a mesma coisa que ter uma empresa privada, porque você escolhe. Exatamente. Mas tipo assim, ó... Mas daí por que alguém pagaria? Porra, digamos Exato, assim, ó... ninguém ia pagar, mano. Mas será? Digamos assim, ó, se você pudesse pagar um imposto ali que não seria o preço, por exemplo, de uma Unimed da vida. Mas é um imposto que você tem direito ao SUS quando você quiser. Vai ter fila, vai demorar. Não vai ser algo privado. Mas você tem o direito ao SUS se você pagar esse impostozinho aqui. Entendi. Agora, tipo, por exemplo, assim, ó, não, eu prefiro ter uma segurança privada. Então eu não vou pagar o imposto da polícia. Então existiria um Estado. Mas, cara, então não tem sentido, porque seria a mesma coisa que uma concorrência livre. É a mesma coisa que eu falo pra um amigo meu lá, cara. Ele fica falando, cara, tem que privatizar os Correios, tem que privatizar os Correios. Eu falo, cara, o que adianta você vender os Correios agora pra uma empresa super grande, tipo a Amazon? Cara, vai continuar um monopólio de entrega. Não vai mudar nada. Só que não vai estar no Estado, vai estar na mão da Amazon. Vai ser as mesmas... Vai ser a mesma merda, cara. E o que tem que acontecer? Libera o mercado. Qualquer um pode concorrer de boa. Com o Correio, com o SUS, qualquer coisa, cara. Sem regulação, sem nada. Cara, É a solução mais sensata. É tipo combustível aqui no Brasil, né, mano? Exato. Cara, Não tem... por que não pode concorrer? É só Petrobras, mano. Por que não pode concorrer? Por que eu não posso abrir uma polícia? Por que, mano? Por que só o Estado pode fazer isso, velho? Tá ligado? Por que cara, o meu amigo lá que mora em tal bairro, eu tenho uma grana pra investir e lá eles estão demandando uma segurança porque lá tá foda, cara. Por que eu quero lucrar, mano, tá ligado? O cara vai me pagar uma grana massa e tal. Eu quero criar uma polícia privada, prestar Mas um ele tem serviço segurança massa. privada, né? Oi? Tem empresas Tem, de mas- segurança privada. Tem, mas daquele jeito, né, cara? O cara tem várias restrições. Enfim, o cara não pode fazer a mesma coisa que a polícia faz, velho. Nem de perto, na verdade. Não pode. Cara, tem uma série bem legal na Netflix chamada Wild Wild Country. Você já assistiu? Tô ligado, do Osho. Do Osho. Cara, ali eu achei um modelo de sociedade bem interessante. O que é? Esse Osho, ele era uma espécie de tipo um sábio lá da Índia, um cara que pregava uma religião lá do... É tipo um guru. É tipo um guru. E aí tinha muita gente que começou a seguir ele, porque ele tinha uma visão de amor e tal. E aí ele falou, cara, começou a crescer muito essa religião dele. E ele falou, cara, na Índia tá pequeno. A gente tem que ir pro maior país do mundo, a gente tem que ir pros Estados Unidos. E eles migraram pros Estados Unidos e criaram lá uma espécie de uma colônia com as pessoas que aderiam a essa filosofia de vida dele. E aí o Osho lá comprou um terreno gigante, porque muita gente milionária da grana investia e dava, cara, a gente confia na tua ideia e a gente quer que você gerencie agora e você crie uma nova tipo de sociedade. Massa pro caralho. Aí eles fecharam lá, compraram um terreno gigante, fecharam, fizeram um monte de muro e aqui dentro a gente tem as nossas regras. Muito massa. Aqui Muito dentro massa. a gente... E olha, cara, você vai achar mais massa ainda. O que rolava lá dentro? Tinha toda essa convenção social de que não poderia acontecer nada que fosse contra o amor. Que fosse, cara, furtar, estuprar, roubar. E era pregada muita liberdade lá dentro. Então as pessoas podiam fazer tudo que não prejudicasse os outros. Eu não me lembro agora se o uso de entorpecente era liberado, mas, por exemplo... tinha liberdade da pessoa ter vários relacionamentos com várias pessoas e tal. E eles se davam muito bem assim. Eu não tô de acordo com isso. Então, cara, você pode sair. Cara, eu tenho certeza que o governo americano acabou com essa farra. Certeza. Olha a treta. O que aconteceu? Eles estavam lá tal e estavam se desenvolvendo muito. Era uma espécie de uma colônia comunista. Por quê?
tudo que eles produziam era o que eles consumiam. Então eles plantavam o que eles comiam, eles tinham o próprio sistema de irrigação, transporte, tudo entre eles ali. O que eles produziam voltava pra dentro. Mesmo. E tava dando certo pra caralho. Índice de violência baixíssimo, todo mundo vivia feliz. Tem um monte de vídeo dos caras lá, como que era a sociedade lá dentro. Era uma parada muito massa. Só que o que começou a acontecer? Como lá no estado onde eles estavam era muito conservador com essa questão de bons costumes, por exemplo, eles ficavam de cara que tinha gente com um cara com várias mulheres, por exemplo, e que rolava orgia lá. O pessoal começou a ficar incomodado, começou a ver, mas como assim? Que tipo de ofensa é essa daqui? Não estamos aceitando. Começaram a ficar em cima. E deram um jeito lá, uma forma política, de desconstituir tudo aquilo ali. Falaram, isso aqui é imoral, isso aqui vai contra a lei dos Estados Unidos e tal. Assim, não estavam praticando nenhum absurdo, mas deram um jeito de acabar. E, cara, foi muito triste, na verdade, porque tava dando certo. Mas, cara... Eles não estavam prejudicando ninguém, estavam sendo felizes, Massa. não estavam incomodando a vida de ninguém, tá ligado? Cara, quando eu assisti essa série, sabe o que eu pensei, mano? Eu pensei, cara, e se? Porque assim, ó, eu vou sair do União e eu vou pra Floripa. Foda-se, a sociedade é a mesma, você só mudou de lugar. Sim. Eu vou pra Bahia, a sociedade é a mesma, só mudou de lugar. E se, digamos assim, cada lugar tivesse o tipo de sociedade que eles quisessem, mano? Cara, é isso que eu defendo, mano. É isso que você falou do sul, meu Cara, país. eu acho que tem que ter uma liberdade da pessoa não Escolher, participar daquilo. exato, O que acontece? Cara, eu sou anarcapitalista, já falei, não gosto desse termo, mas o interessante do anarcapitalismo é isso, cara. Cara, vocês querem viver numa democracia? Beleza, mano. Vivam. Só que não me coloquem nisso. Lá, tipo, entendeu? aqui é uma cidade que Exato. tá a democracia. Aqui é uma cidade que eles pregam o socialismo. Aqui é livre mercado. Aonde que você quer viver? Puta, mano, eu quero viver Exato. ali. Eu acho Então, que, mano, cara, tá ligado? o mais fácil de você entender o jeito que eu penso são modelos de cidades privadas, cara. Imagine uma cidade privada que diz, cara, aqui é assim, aqui o imposto é assim, aqui tal coisa é assim, tal coisa é do Estado, tal coisa não é, você pode fazer isso, fazer aquilo. Quer entrar? Não quer. Vaza, então, se não quer, tá ligado? E várias... Cara, na Idade Média era assim, mano. Não existia monopólio da violência, mano. Eram vários reinados, um do lado do outro, cara, tá ligado? Que tinham suas próprias ideias e funcionava, cara. Aqui, hoje em dia, o que acontece? Cara, eu não gosto da democracia. Foda-se, mano. Você, cara, que defende a democracia e não gosta do Bolsonaro, cara, se fudeu, velho. Você se fudeu, cara. Por quê? Porque agora você tem que engolir seco, cara. Porque você defende a democracia e você não gosta do Bolsonaro, cara. A maioria escolheu o Bolsonaro, cara. Se fudeu, mano. Tanto é que eu falei, cara, uma vez eu briguei com uma amiga minha, depois pedi perdão porque eu me exaltei. Mas eu falei pra ela, cara, ela tava lá reclamando de eleição, ela falou assim, meu Deus, mano, o Bolsonaro foi eleito. Que merda, cara. Daí eu falei, cara, os únicos que podem reclamar disso são os que são contra a democracia. Quem apoia a democracia, cara, receba o Bolsonaro, cara. Foi a maioria que escolheu. Você defende a democracia ou não defende? Se você defende, cara, agora é teu presidente, mano. Tem. O que a maioria escolhe, velho, isso é democracia, cara. Isso é loucura, velho. É o que a maioria escolhe, é verdade, mano. E aí entra a questão, mano, entra a mídia, tá ligado? Porque aí, é claro, níveis de escolaridade diferentes. E assim, ó, mano, sem ser hipócrita, mano. Quando você vai votar em alguém, você vai votar em quem vai te foder menos, mano. Exato. Tá ligado, mano? Ninguém vota. Eu vou votar porque o mundo vai ser melhor. Cara, você tá sendo muito hipócrita, mano. Você vai votar porque o cara vai te foder menos, mano. Tá sendo ingênuo, na real. Você tá sendo ingênuo, exatamente. Se você acreditar no que o cara. Tipo, tudo que o cara fala, que o cara vai transformar o Brasil e os caralho a quatro, mano, você tá sendo muito ingênuo, mano. A história diz que é o contrário disso, tá ligado? Cara, eu acho assim que o grande problema é quando a gente confere apenas aos políticos todo o poder. Não, só é você. Ó, você é meu representante, então você vai fazer tudo. Exato. Sim, tem que fazer, sim. Eu acho que o modelo de representatividade ainda é um modelo que eu não consegui pensar num modelo melhor. No entanto, a sociedade tem o papel dela também. O papel do vereador, fiscalizar o município, ver se tá tudo sendo empregado, as verbas estão sendo empregadas nos valores certos, tal, nos lugares certos. E o cidadão? Não, o cidadão, daqui 4 anos eu vou lá e voto no cara e ele vai... Tá, e você, cara, tá fazendo o quê? E você tá pagando imposto. Tá, mas e você tá fazendo o quê, irmão? Quer dizer, você tá tirando o peso e jogando na costa dos caras. Mas e você tá fazendo o quê? Eu acho que todo mundo tinha que fazer a sua parte, velho. Todo mundo cobrar junto. O vereador, ele tá sendo pago pra isso? Tá sendo, mas, cara, são poucos vereadores pro município inteiro. São poucos deputados estaduais pro estado inteiro. São poucos deputados federais pro Brasil inteiro. É um presidente para um país inteiro. Então acho que todo mundo tem que fiscalizar.
Eu acho que a partir do momento em que tiver a consciência, e tem a ver com aquilo que você falou também, a consciência das pessoas estarem presentes pra que, cara, não é o Estado que vai resolver a parada, aí eu acho que as coisas começam a mudar. E agora com essa parada de digital, de mídia, vídeo, Instagram, YouTube, que as pessoas estão mostrando, eu acho que o cara ele já fica mais cu apertado. O político vai ficar com o cu apertado. Porque ele sabe que os caras estão correndo atrás. A partir do momento que ele sabe que ele está sendo vigilado, opa, ele já abre o olho. Só que assim, isso tem que ser mantido. Tem que ser forte, né, mano? Tem que ser mantido. E o cara que vai entrar pra política agora, não tô falando do rato, do cara que tá lá já faz um tempo. O cara que tá pensando em entrar, ele já tá ligado que, mano, um dinheirinho a mais aqui não vai, eu posso me fuder bonito. E ele pode se fuder bonito. Tá ligado? Então acho que isso, ao longo do tempo, tem a ver que você falou também, não muda do nada. As pessoas estão começando a tomar consciência. Opa, cara, pra entrar na política não é bem assim. Eu tenho essa visão, cara. Cara, no livro Anatomia de Estado, do Murray Rothbard, recomendo dado demais esse livro, muito bom. Primeiro capítulo do livro, ele já mostra como é que o Estado funciona, cara. Que as pessoas, elas acham que nós e o Estado, nós somos uma sociedade só, cara. A gente é a mesma coisa. Os caras que estão lá, eles estão pra representar, pra ajudar a gente. Ele já quebra, cara, essa falácia falando que, mano, o Estado é uma instituição separada de você. Você não manda porra nenhuma no Estado. Você acha que você vai votar num cara e ele vai satisfazer os seus desejos? Cara, você é louco. Sim. O que acontece? Mesmo que você, com a maior boa intenção do mundo, cara, você vai lá, vê o que o vereador tá fazendo. Primeiro, você não contratou ele. Você foi obrigado, você tem um vereador. Beleza? Você tem um vereador. Ele, se os caras votarem lá na Câmara, aumenta do salário, cara, ninguém vai ter consultar. Os caras podem subir o salário, mano. Agora, igual você falou, mas se todo mundo ficar em cima, os caras já vai ficar, opa, cara, na prática a gente tá vendo que tá acontecendo isso, cara. Renan Calheiros tá lá, velho. O cara tá lá, mano. Você acha que o cara tá fazendo coisa boa, mano? O cara tá nos esquemas dele ainda, cara. Com certeza. O cara é bom, mano, no que ele faz. Ele é político, cara. E político é exatamente isso, cara. O político faz o que for necessário pra se manter no poder. Essa é a definição do político. Não existe moralidade na política, porque a própria política é uma coisa imoral. Como que você vai tentar extrair algo bom de uma coisa que por natureza é ruim? O príncipe Maquiavel, cara, ele queria mostrar como que um governante se mantém no poder, cara. E ele fez isso com maestria. Ele falou, cara, você é rei, você é príncipe, eu vou te mostrar. Se você precisar matar, você mata. Se você precisar roubar, você rouba. Se você precisar fazer qualquer coisa, você faz pra se manter no poder. Isso é política, cara. Isso é Cara, isso nunca vai mudar. Porque a política é assim, o único jeito de você mudar a sociedade de verdade é acabando com a política, cara. Não tem como mudar ela por dentro. Cara, é lá impossível. dentro, né? Exato. Na verdade, eu acho que lá dentro seria o caminho menos tortuoso, num sentido num sentido de desordem, digamos assim. Mas é uma coisa que não vai acontecer, tá ligado? Porque Nunca vai acontecer. Quem tá lá, mano, o cara quer ficar lá, mano. O cara quer se manter no poder. E sabe outra coisa que nunca vai acontecer? O Estado nunca vai acabar, mano. Eu defendo o que eu defendo porque eu defendo o que é certo e o que é errado. Cara, eu sei que o Estado nunca vai cair, mas eu sou contra o Estado, cara. Eu sei que estupro é errado, mano. Daí o cara vai chegar e falar assim, ó, mas estupro sempre aconteceu, sempre existiu. Cara, eu sou contra, mano, porque eu sei que é errado. Aí a mesma coisa que uns amigos meus vêm e me perguntam, cara, mas, velho, a gente tem que ver uma coisa que tá mais na realidade aqui, né, mano? O Estado não vai acabar. Eu falo, sim que não vai acabar, cara, mas Mas é ainda errado. assim você defender, exatamente. Não é porque sempre aconteceu uma coisa que eu vou ser a favor, mano. Entende? Impossível. A gente pode discordar e falar, cara, eu não concordo com esse modelo, mas a gente só discordar não resolve. A gente tem que pensar numa solução. E aí tem o livro A República, de Platão, em que eles tentam chegar ao conceito de justiça. O cara chega lá, não me lembro o nome do cara lá que discute com Sócrates, falando, cara, eu acho que tá tudo errado e que a gente tem que mudar. Aí Sócrates, mas e como é que a gente pode mudar? E eles começam a conversar e tal, e chegam lá, modelo ideal do que seria o justo, do que seria o ideal para que todo mundo se desse bem. Que é justamente a organização, representatividade e tal. Então assim, eu acho que o modelo... Eu acredito verdadeiramente que o modelo, não que ele seja 100% correto, mas ele não tá tão errado, cara. Eu acho que o modelo não tá tão errado. Eu acho que as pessoas são as pessoas erradas. Aí você falou do Renan Calheiros, que o cara é bom, o cara tá lá e tal. Mas assim, é a gente que elege o cara, velho. Então eu acho que tem que ter a consciência das pessoas de que existem pessoas melhores. Só que essas pessoas melhores precisam ter voz. E aí a internet ajuda pra caralho nisso. Cara, mas então as pessoas que têm uma ideia massa, velho,
precisam começar a se mostrar. E hoje a gente tem vários meios pra investigar quem é a pessoa, quem ela é de verdade, quais são as motivações dela pra estar lá. E assim, eu acredito, uma parada que você falou também, a política tem que ser vocação, não pode ser dinheiro. Ah, então quer dizer que eu só vou eleger o cara rico? Claro que não, velho. A gente tem vários representantes ricos que continuam fazendo merda pra caralho. João Dória, Sim. governador de São Paulo. Esse cara é um bosta, mano. O cara tem uma puta grana. Eu acreditava nesse cara. Eu pensava, porra, o cara tem grana. Ele não precisa da grana. Tanto que ele doa o salário dele. Ele doa lá 20 e poucos mil reais. 20 e poucos mil, velho? 20 e poucos mil, velho? Não é bosta nenhuma pro tamanho dos contratos que o cara faz. Tá ligado? É tipo, mano, se a votação fosse algo realmente que as pessoas considerassem importante. Boa. Você, tipo... Entendesse o valor do voto. Entendesse o valor realmente do voto, digamos assim. Você vê realmente quem é o deputado que você está votando? Você pesquisa sobre a vida dele? Tipo, você vê quem que é o senador que você está votando? Não, o que a galera faz? Vamos ver quem que é o presidente. Cara, O resto, foda-se, Agora tá ligado? E só completando. Uma coisa que, cara, eu tô muito puto, que acho que vem desde o ano passado isso daí. Que todas, cara, até o Flow falando assim, não, ano que vem é Lula e Bolsonaro. Ou é Lula ou é Bolsonaro. Ou é Lula ou é Bolsonaro. Tipo, os caras que estão, tipo, falando pra muita gente, eles nem estão falando pras pessoas que existe outra opção, tá ligado? E daí a votação do ano que vem vai ser o quê? Lula ou Bolsonaro. Porque os caras vão olhar o outro presidente e falar, não, mas vai ser Lula ou Bolsonaro no segundo turno, então eu vou votar no Lula ou Bolsonaro, tá ligado? Cara, é tão burro isso, tipo, você tirar da população a ideia de que sim, cara, existem outros representantes, tá ligado? E que não que vai mudar, mas que, tipo, não é só dois, mano. Você pode ir pra outro lado, tá ligado? Cara, eu acho que é impossível isso que vocês estão falando, cara. Sério, eu acho que é impossível. Porque O cara que A tá na política- política, ele é mau caráter. mau caráter. Cara, se você é político e tá vendo esse podcast, você é mau caráter, cara. Entendeu? Porque o que acontece? Imagine Não acredita em idealismo? que você chega, cara, e você fala pro cara, véi, isso aqui é um aparato do Estado e quem tiver dentro dele vai poder criar leis, vai poder julgar, vai poder executar, os policiais vão poder fazer o que eles bem quiserem. Cara, o que vai acontecer? Vai atrair os caras que mais quer bater, os caras que mais quer foder os outros, vai atrair esses caras, porque eles têm o poder nas mãos. O que acontece? O Estado, ele é o rei da mentira, velho. Cara, tudo que sai da boca do Estado é mentira, velho. Ele promete coisas que ele não pode entregar. Por exemplo, ele fala assim, eu vou te entregar saúde, educação, segurança, tudo vai ser gratuito e de qualidade, mano. Qualidade. Tá ligado? Só que os caras que estão lá, eles sabem que isso é impossível, cara. Sabem que isso é impossível. O que isso faz com que aconteça na sociedade? Faz com que os caras que mentem melhor, os caras que mais têm o poder da oratória, de mentir, cheguem ao poder, mano. Porque o cara que ele é honesto, o cara que vai chegar e falar assim, ó, cara, não vou conseguir entregar tudo isso pra vocês, mano. Realmente eu não vou conseguir de uma hora pra outra tirar vocês da pobreza e levar pra uma vida massa. E esse cara não vai ser eleito, porque a galera que tá ouvindo, que vai votar, vai falar assim, mano, se o cara for eleito, a gente vai ser país do primeiro mundo, mano. Só que o cara que tá falando, você acha que ele acredita nisso, mano? O cara é político, velho. Ele sabe como é que as coisas funcionam, mano. Os políticos são os maiores red pilados que existem, cara. Eles sabem como é que o Estado funciona e eles estão lá pra aproveitar disso, cara. Eike Batista, cara. Eike Batista, mano. O cara não era político, mas era amiguinho de político. O cara, ele percebeu que não tem como você ser mega bilionário hoje em dia sem a ajuda do Estado. Não tem como. O que ele fez? Se aliou ao governo, mano. O governo Lula foi o governo mais fascista que existiu na história, mano. Acho que perdeu pro Getúlio Vargas, cara. Porque o que foi o governo Lula, cara? Um monte de grande empresário amigo do governo, mano. É isso que acontece, velho. A política não tem, cara. É isso que eu tô falando. Não tem como você arrumar ela, cara. Ela é o câncer. Você quer tirar o tumor da pessoa e colocar em outro lugar, velho. Tá ligado? Você tem que acabar com o tumor. Que é a política, velho. A política foi feita pra roubar as pessoas e pra fuder e foda-se, cara. O que você acha do Elon Musk? Cara, eu acho que o cara é muito superestimado, cara. Eu acho que o cara... Primeiro que a Tesla não é nem autossustentável, cara. Ele vive de empréstimo de governo. Primeira coisa, o cara... Aquela bosta daquela Tesla não se mantém sozinha. Ele não consegue ter lucro, mano. O cara pega empréstimo de governo, cara. Começa por aí. Pique Eike Batista. O cara é corporativista, mano. Os caras sabem como é que funciona o sistema e se aproveitam dele, mano. Não tem, cara. Todos os grandes, os maiores hoje em dia são assim, velho. Todos, cara. Porque eles perceberam como é que funciona a parada. Por que o cara olha o Odebrecht, essas paradas, mano? Você acha que os caras são retardados, mano? Os caras sabiam exatamente o que eles estavam fazendo, mano.
E os políticos também, eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Porque eles perceberam como que o sistema funciona, mano. O melhor filme pra entender, cara, como as coisas funcionam no Brasil... Botei pra gravar de novo. Ei, o melhor jeito de você saber como as coisas funcionam no Brasil e como que o Estado funciona de verdade, cara, o filme excelente é o Tropa de Elite, cara. Eu sei que o filme foi feito por esquerdista, o cara tem as ideias totalmente contrárias à minha, mas o cara mostrou como funciona a parada, cara, que é impossível você mudar o sistema. Por mais o Capitão Nascimento, por mais bem intencionado que ele foi, ele percebeu, cara, é impossível. Ou eu entrego os bets, ou eu vou morrer aqui, cara. Na moral, porque é impossível mudar o sistema se recompõe, cara, com novas pessoas, enfim, mano, o aparato do Estado foi criado pra isso, mano. E o melhor de tudo é que a democracia foi criada justamente pra gente acreditar nela, mano. Porque antigamente, cara, os reis, velho, ou os reis, ditadores, cara, os caras sabiam, mano, cara, essa família real é foda. Claro, tinha lugares que as pessoas respeitavam, mas os caras só vivem do nosso ganho, velho. Mas o que a democracia faz? A democracia é uma prisão mental, velho. Eles fazem com que você participe da parada. Eles falam assim, cara, da onde que a gente rouba vocês, mano? Vocês podem até votar na gente, mano, pra escolher quem que vai representar. Da onde que a gente faz essas coisas, cara? É tudo pro teu bem, entendeu? O que você quiser a gente faz. As pessoas acham que elas fazem parte do Estado, cara. Isso é loucura, mano. O Estado tá nem aí pra você, mano. Nenhum político tá nem aí pra você. Não adianta. Então, quem mente mais, quem é mais filho da puta vai chegar ao poder, cara. Não tem, cara. A história da humanidade inteira, se você pegar, foi assim, velho. Os caras mais loucos... Quem tem o maior poder de convencimento... Claro, mano. Do tipo da grande população, velho. Pega o exemplo do Hitler, mano. Olha o exemplo do Hitler, Lenin. Os caras eram muito bons, mano. Muito bom de oratória, cara. Eles pegavam a multidão assim, pau, mano. E falavam e a galera ficava incentivada assim, ficava, mano, esse cara vai representar a gente. O que é a democracia, mano? Isso não é isso, velho. Política não muda, cara. Só muda de endereço, velho. Não tem, mano. Então a solução seria a gente aceitar. Eu acho que a solução, mano, seria essas ideias se espalharem, cara. É a única solução, igual o Ludwig von Mises falava, somente as ideias podem iluminar a escuridão. Porque o Estado se mantém da mentira, mano. Então nunca vai acabar, cara, enquanto as pessoas acreditarem no Estado. Nunca vai acabar. Cara, e eu realmente acho que nunca vai acabar. Eu acho que eu vou morrer, os meus filhos vão nascer e vão morrer, e vai continuar a mesma merda. Eu acho que é impossível. Eu acho que é possível se as pessoas começarem a conversar. Mas não tem como, cara. É muita doutrinação, cara. As pessoas falam mal da Coreia do Norte, que lá os caras são doutrinados, mano. Lá eles vão na escola aprender que o sistema coreano é o melhor. Cara, na escola a gente aprende a mesma coisa. A gente vai lá, tem aula de sociologia, filosofia e fala, cara, finalmente a gente chegou num sistema que o povo tem o poder. E você fica, caralho, realmente a parada é foda, a gente é evoluído. Só que depois... Mas a religião também não faz a mesma coisa? Não doutrina e tenta encaixotar o pensamento pra dizer, é isso? Você acha que a solução poderia estar na religião? Sim e não. Eu acho que... Cara, muitas coisas foram feitas de ruins na humanidade em nome da religião. E por outro lado, muitas coisas boas. Só que a Igreja Católica, por exemplo, ela não obriga ninguém a acreditar naquilo nem participar daquilo. Ela fala assim, ó, seguinte, você quer ser católico? Então você tem que acreditar que Jesus era Deus, porque isso aqui é dogma. Você tem que acreditar que Maria ela era imaculada, que ela não tinha pecado. Não quer acreditar nisso? Beleza, cara. Você não é católico, beleza? Ninguém obriga nada a ninguém. Agora, se a solução tá na religião, mano, eu acho que não... A religião, ela não é a solução pra esse tipo de coisa, mano. Porque o cara pode ser católico e ter uma ideia totalmente errada, achar que democracia é bom, mano. Eu acho que são campos diferentes, entendeu? Teologia, espiritualidade e organização social, mano. Não dá pra se misturar, não. Né? Na época do Império Romano, em que a gente tinha o Estado aliado à Igreja, cara, na verdade a gente vê que a Igreja era bastante amiga, digamos assim, do Estado, inclusive pra pressionar, pra fazer as pressões. Então, eu acho que a gente já viveu isso e que já não funcionou. Não deu certo, exato. Tanto é que a Igreja ela não defende uma teocracia, igual o Islã defende. O Islã defende que a Sharia seja a lei civil. A Igreja Católica fala, opa, quem quer participar da igreja, quem quer se confessar, beleza. Porém, ainda existe a lei civil, da maneira que vocês queiram se organizar. Só que a igreja não necessariamente tem que ser a favor das leis civis. Por exemplo, a igreja é contra o aborto. Passou uma lei que legaliza o aborto, cara, a igreja não vai pegar o exército papal lá e vai invadir o país. Não, ele só vai falar, cara, estão condenados. Você, como católico, adota todas as regras da igreja? Cara, o que você pensava antes de ser católico quanto a aborto, quanto a
às drogas, quanto a essas questões que hoje são polêmicas. Você era a favor? Você Cara, mudou de ideia em razão da religião? Mudei bastante de opinião, cara. Não adianta, cara. Se você quer ser católico mesmo, você tem que acreditar na igreja, na autoridade da igreja. Então, o que ela fala que é certo e que é errado pode parecer, nossa, mano, o cara tá te encaixotando. Mas, cara, a questão é que ninguém tá te obrigando, certo? A igreja ensina e se você quiser, você segue. Mas eu mudei bastante, sim. Não porque a igreja diz, mas porque a igreja, eu acho que o poder de argumentação da igreja é perfeito, mano. Tudo que eu li da igreja, as encíclicas, tudo, cara, são obras-primas, mano. Primeiro que é muito tesão latim, né? Eu não entendo nada do latim. Mas a latim é a língua mais perfeita que existe, é atemporal. Os caras colocam todas as encíclicas em latim e depois traduzem. Mas, cara, as defesas que os caras fazem sobre as coisas é insana. Tanto é que eu era a favor do aborto antes, mano, mas depois que eu vi a argumentação da igreja, é insano. Outra coisa que eu achava que não tinha nada demais era pornografia. Achava que era normal. Normal. Hoje em dia ver pornografia. Depois que eu vi um vídeo do Padre Paulo Ricardo, que na verdade são uma série de 3 vídeos. O primeiro vídeo é dele explicando. Ele não fala nada sobre religião no primeiro vídeo, cara. Ele só fala sobre ciência. Ele mostra como é que o cérebro é afetado pela pornografia. Então várias coisas eu percebi pela argumentação da igreja. Às vezes não tanto pelo campo da teologia, mano, mas pela argumentação perfeita que os caras têm, velho. Então, se você quer estudar a igreja, cara, recomendo, que os caras são muito bons, velho. Mas como que a igreja vê essa questão da masturbação? Cara, Porque ela acha errado? É como se estivesse desprezando a vida, jogando fora a vida? ela acha que é uma coisa desordenada. Porque não foi pra isso, você foi criado pra você se preencher com outra pessoa. Você vai ter a relação sexual com a pessoa e é pra você se sentir preenchido, porque Deus criou você pra isso. Agora, quando você tem um ato egoísta de você se masturbar, é totalmente desordenado, cara. Não foi criado por Deus e é pecado mortal, foda-se, e não pode. Agora, uma coisa que as feministas, mano, elas falam e elas não apreciam essa parte da igreja, cara. A igreja diz exatamente isso, mano. A partir do momento que você está se masturbando, você está objetificando a outra pessoa. Você está vendo a pessoa como um objeto, cara. Você não tá amando ela do ser humano que ela é. Você tá vendo ela como um pedaço de carne. E tanto eu vejo as feministas atacarem a igreja católica e eu não entendo, mano. Mas e se a mulher aceitar? E se a mulher falar, beleza, eu tenho a consciência de que, vamos supor aqui, prostituição. A mulher tem a consciência de que ela tá fazendo uma troca de prazer por dinheiro. Tanto quanto o jogador de futebol vende prazer do show, do espetáculo, em troca de dinheiro. Você não acha que o fato da mulher aceitar, falar, beleza, cara, eu não tô nem aí se vão me chamar de vagabunda, se vão me chamar de puta, o que quer que seja, porque eu tô bem comigo mesmo em troca de dinheiro. Você não acha que estaria ok, que isso não teria a ver com a liberdade da mulher falar, cara, por mim, tudo bem. Sim, claro, eu não posso ser incoerente de ter falado tudo isso e depois chegar e falar assim, não, tem que proibir a prostituição, pelo contrário. Cara, se quer se prostituir, você tem primeiro o livre-arbítrio, que é a escolha do bem e do mal, e você tem que ter liberdade de decidir sobre o teu próprio corpo. Porém, eu nunca vou achar isso moral, mano. Eu nunca vou apoiar. Eu vou falar assim, cara, eu acho que isso aí que você tá fazendo é errado, cara. Eu acho que você trocar o teu corpo por dinheiro, mano, é uma afronta à criação, cara. Você é a síntese, cara. Você é a obra-prima de Deus. Porque, e como é que você vai fazer isso, cara? Entende? Algumas filosofias que, tipo, eu já estudei retratam a ideia do sexo como algo mais puro possível, porque você literalmente, no momento em que você está trocando todo esse poder com a mulher, ali você tem o poder da criação. E se você for parar pra pensar, é exatamente isso. Quando você se relaciona com uma mulher a fim de ter um filho, você literalmente está criando algo com a tua energia primordial. E a mulher com a receptividade primordial que ela pode gerar uma vida. Então, isso não vem só da Igreja Católica, vem de muitas filosofias espirituais que retratam do tipo assim, ó. Quando você transa com uma pessoa, você literalmente carrega ela por muito tempo na tua vida. E carrega a energia, carrega os medos, carrega os demônios, você carrega tudo, porque você tá
trocando o demais puro que você tem com essa pessoa. Então, a visão da Igreja Católica, eu acho que é justamente isso. Você está fazendo algo impuro. Algo que pode ser totalmente puro, você está fazendo isso de forma impura. Só que é aquilo. Eu acredito, pelo que eu vejo da sociedade, e que daí entra também a minha filosofia quanto a isso, de que as pessoas não se atentam a isso. E, tipo... Só pelo prazer. É só pelo prazer. Mas aí é uma questão da pessoa aceitar isso. Ela não identifica isso como algo que pode vir a influenciar energeticamente ela. Ou influenciar o espírito dela. Ou que ela tá jogando fora algo que poderia ser muito puro. Entende? Sim, cara, é o corpo da pessoa. Imagine ela... A coisa mais linda, se eu pudesse voltar atrás, eu faria isso, cara. Eu me guardaria pra mulher da minha vida. Pense, você... Tudo que você tem de mais íntimo, cara, você vai entregar pra qualquer pessoa, mano. É por isso que é lindo, cara, essa coisa de você se guardar pra uma pessoa. Você vai dar aquilo que é mais sagrado teu, que é o teu corpo, você vai dar pra só uma pessoa que vai ser a pessoa da tua vida, que você vai ficar até o final, cara. Eu não vou me dar pra qualquer uma, entendeu? E se não der certo? Cara, sei lá, mano. Mas eu acho que também, polêmicas, divórcio não pode na Igreja Católica, cara. Porque o que Deus uniu, os homens não podem separar. Então, eu vi um caso muito lindo, cara, um relato de um casal que, depois de um tempo, cara, eles, tipo, sei lá, depois de uns 30 anos casados, eles ficou morna a relação, eles percebiam que eles não se amavam mais como esposo e como marido, mas eles viveram até o fim da vida vivendo como irmãos na mesma casa pra poder comungar a Santa Eucaristia, cara, porque eles tinham fé, cara, que eles não podiam se divorciar, mas eles sacrificaram os prazeres da carne de encontrar outras pessoas por obediência à igreja e pra ter a esperança da vida eterna, cara. Isso eu acho muito foda. Cara, o conceito eu acho lindo também. Eu acho realmente muito bonito. Mas aí a gente tem situações insustentáveis. Aí, mais uma vez, eu acho que tudo gira em torno do respeito. Com certeza. Tudo gira em torno do respeito e do amor. Vai ter casos em que vai se tornar insustentável manter um casamento. Em caso de agressão, em casos extremos, em que é inadmissível continuar com a pessoa, porque aí você vai estar... cara, tirando o amor próprio. Tipo, porra, eu vou estar me submetendo a continuar numa situação abusiva. Nesses casos, eu acho que a igreja não se oporia. Cara, eu acho que o único jeito, se eu não tô enganado, cara, na doutrina da igreja, a única maneira de você cancelar um casamento é provando que ele não foi lícito, cara. Que o sacramento do matrimônio foi inválido. Porque depois que o sacramento ele é provado válido, não tem como voltar atrás. Mas talvez a igreja, com certeza, deve abrir exceções, tipo, pra caso abusivo, sei lá, o cara bate na mulher, daí eles mandam pra Santa Sé, lá, Vaticano, eles... Por exemplo, questão do aborto. Tem questões específicas que o Vaticano lida com esses casos. Questão do aborto. Qualquer pecado você pode perdoar. Mas tem alguns que não. Por exemplo, o aborto. Se você for confessar que você abortou pra um padre, ele não pode te absolver, mano. Ele vai ter que mandar o caso pra Santa Sé pra eles analisarem. Motivo e tal. Outra coisa é... Mesmo nos casos previstos em lei? Oi? Mesmo nos casos cara, previstos em a lei? igreja não tá nem aí pra lei do Estado, cara. Tipo, é lei de Deus tá acima da lei dos homens pra igreja, né? Então, se num país o aborto for legalizado e ela abortar naquele país, mano, você não vai ser julgado pelo Estado lá, você vai ser julgado pela igreja, entendeu? Então, não cabe a decisão do Estado, nem... E outro caso, por exemplo, se você... Mas parece que a igreja tem um monopólio do que é certo e errado. Não, mano. É igual eu disse, a pessoa tá indo se confessar porque ela acredita naquilo. Ela acredita na igreja católica. Ela tipo tem um monopólio pras pessoas que acreditam. Exato. Pras pessoas que não acreditam, não tem. Mas seria um problema então você tentar impor que a religião católica, por exemplo, seja a religião que todo mundo tem que obedecer. Não, porque, cara, se você... Por exemplo, você é uma mulher, você abortou. Cara, você não acredita na igreja católica, por que você vai se confessar, entendeu? Agora, uma católica abortar e ela sentir que ela precisa se confessar, ela vai espontaneamente na igreja católica. Ninguém tá impondo ela. Mas e se fosse imposto tal qual agora tá acontecendo lá no Afeganistão, na questão da Guerra Santa? Eles querem impor para que todo mundo se converta ao Islã. Não, mas a igreja católica não faz isso, mano. Mas e se fizesse? Daí ia ser errado. Com certeza seria totalmente errado, cara. Mas... porque violaria todos os princípios dela. É, né? exato. Tipo, não... O próprio livre-arbítrio.
Exatamente, o próprio livre-arbítrio, né? De tipo, você impor algo a alguma pessoa, você tá tirando o livre-arbítrio dela. E a Igreja Católica acredita no livre-arbítrio, de você poder escolher ou não. Então eu acho que é uma coisa que a Igreja Católica não faria, a gente pensando em como ela realmente deve funcionar, né? Não podemos dizer que, tipo, um homem poderia entrar lá e falar foda-se todo mundo e eu vou mudar essa porra, tá ligado? Mas aí é o homem. Cara, ele tá contra os ensinamentos, Contra a digamos assim. instituição. Uma coisa que tá rolando, na verdade, lá no Afeganistão, que é importante, na verdade é imprescindível que a gente destaque aqui, é que não necessariamente está sendo colocada a visão, é o Corão que eles seguem? Não está sendo necessariamente refletido o que está previsto no Corão, mas é uma visão radical, na verdade, né? Tem lá, tem os radicais e os menos... Tipo, sunitas e xiitas. E parece que quem tá impondo são os radicais. Então, quer dizer, tá havendo uma distorção da palavra. Parece que é isso, né? É difícil eu falar sobre isso porque eu não entendo muito da lei do Islã, cara. Tipo, eu nunca li o Corão e nunca fui a fundo assim pra saber como é as leis dos caras. Mas tem países, porra, que os caras são de boa com essas coisas, velho. Eu acho, cara. Eu acho que deve ter país muçulmano que não impõe burca, entendeu? Mas tem outros que impõem. Só que eu não tenho certeza agora, pra falar assim com certeza. Cara, só que eu sei que a origem do islamismo foi uma origem de guerra, cara. Os caras, eles... Não sei agora, velho. Eu vi um vídeo esses dias de um muçulmano, eles estavam dando uma palestra lá, ele tava falando, cara, a galera acusa a gente de radical e tal, mas, cara, quem é que acha que a mulher tem que usar burca? Daí todo mundo fala assim, ó, ele fica falando um monte de parada assim, daí ele fala, viu, cara, a gente não é radical, todo muçulmano pensa assim. Nunca conheci um muçulmano pra dizer, cara, mas também não sei, velho. Não posso julgar os caras porque eu não conheço, entendeu? Eu vi um vídeo na internet lá e, sei lá, cara, tem muçulmano, cara, tenho certeza que tem muçulmano que é muito gente fina, velho. Não pode julgar, tipo, a totalidade. Seria a mesma coisa que você falar assim, ó, cara, eu vi um católico lá, o cara fez tal coisa. Pronto, todo católico é assim. Não é assim, mano. Generalizar, tipo, né? Generalizar, entendeu? Acho que nenhum tipo de generalização É válida. é válida. A gente pode puxar aqui pra vários campos. Cara, eu não acredito que... Menos da política. Cara, eu acho que eu ainda tenho uma visão talvez ingênua, talvez inocente, de que existem pessoas bem intencionadas. Pode ser que seja ingênuo mesmo. Mas, por exemplo, na polícia, eu acredito realmente que o meio corrompe. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi, cara. Inclusive, eu fiz um textão uma vez no Facebook de uma situação que eu passei num Derral, que eram policiais recém-passados no concurso da polícia. E que eles estavam indo fazer uma comemoração lá no Derral, acho que porque estavam recém-graduados e tal. Eram uns 10 policiais. Tinha uma fila enorme. Era no concurso da Miss Uniguaçu. Eu tava na fila fazia umas 2 horas. Uma fila gigante, cara. Que era limitado. Entrava gente, saía gente, entrava gente. E aí vieram esses 10 policiais, tudo em tropa, rasgando, furando fila. Não, porque a gente tem lá um camarote, não sei o quê. E, cara, todo mundo começou, epa, o que é isso? E os policiais, vamos furar e tal. Desses 10, tinham uns 2 que não estavam concordando. Falaram, cara, mas porra, viram que a galera tava de cara, né? Pô, meu, chato, né, a gente ficar furando fila. E que ficaram lá atrás, que não entraram com o bonde. Eles não iam entrar. E daí os caras, não, mas vem, não sei o que, tá liberado. E o segurança ali já tava... já tava combinado com o segurança. Concordo totalmente, cara. Porque aquela hora que eu falei dos policiais, esqueci de citar essa parte. Tem policiais bons e tem os policiais maus. Só que o policial, ele pode ir do luxo ao lixo em questão de um segundo, cara. Vou dar um exemplo. Não, mas só pra concluir, o que aconteceu? Esses 2 que estariam incorruptíveis, não haviam sido corrompidos, o meio corrompeu. Os 8 puxaram. Eles teriam a opção de não ir? Teriam. Mas era a força de 8 contra 2. E ali, qual que seria a sanção? Nenhuma. Fora o vexame, fora a vergonha interna, nenhuma. O que aconteceu? Entrou todo mundo. O mundo corrompeu. O mundo não. O meio, né? O meio dos policiais acabou corrompendo. Então assim, cara, eu acho que é foda. Eu acho que isso no longo prazo, essa foi uma situação. No outro dia vai ser uma outra situação. Outra situação. Daí, né, uma hora esses 2 caras vão pensar, velho... Acaba se tornando normal. A gente sempre faz isso, mas foda-se. Eu acho que o policial bom, cara, é o policial que vê o que é certo e o que é errado pela própria moralidade, mas a moralidade correta, e não porque é legal e ilegal. Vou dar um exemplo. Cara,
você tomou uma beira, mano, e tava indo pra casa. Daí o cara veio com o bafômetro, daí o cara... Você é reprovado no teste do bafômetro, daí o cara fala assim, cara, quer saber, mano? Me pague um café ali que eu deixo essa história pra lá. Esse é o policial bom, mano. Agora, o policial, por exemplo, que prende bandido, mano. Policial que, sei lá, cara, prende estuprador, prende assassino. Policial bom, cara. Agora, tem policial, cara, que, velho, tá com o farol estragado ali, mano. Porra, uma multinha aqui. Cara, filho da puta, mano. Pra que fazer isso, velho? Entende? Policial bom, cara, aquele que passa aqui na frente e fala assim, cara, pior que tá aberto depois do horário, né? Foda-se. Vou fingir que nem vi. Pra que, mano? Que o cara vai fuder, entende? Porque ele tá seguindo uma lei arbitrária, cara. Uma lei que os caras criaram que o cara tá nem aí, mano. Ele vai ver o que é certo e o que é errado. Então, vai ser contraditório isso. Mas eu acho que o policial bom é o policial corrupto, mano. Não um policial certinho, entendeu? Porque o policial certinho, ele vai aplicar a lei, cara, igual os caras mandam. Mas o policial corrupto é aquele cara que... PRF lá que tá lá fala assim, cara, tá trazendo do Paraguai sem nota fiscal Xbox pra cá pra vender mais barato? Foda-se, mano. Cara, mas o policial, quando ele vai fazer o concurso, ele já sabe qual que é a regra do jogo. Então, na verdade, esse cara não deveria ter sido policial, porque ele sabe que se ele não agir conforme a lei, ele vai se fuder. Então, na verdade, ele não deveria ter Exatamente. Né? Exatamente. Entraria na pira quase da vocação também, mano. Quase entraria na pira da vocação, tá ligado? Então a vocação do policial é fuder os outros. Cara, se for pensar do lado que, tipo assim, eu vou entrar pra polícia pra seguir tudo que o Estado tá dizendo, mano, ele sabe que ele vai fuder geral, velho. Exato. Não tem pra onde. Basicamente. Porque, cara... vai dizer cara, vai seguir o que a lei diz. Eu posso estar totalmente errado. O problema, na verdade, tá com a lei. Na verdade, o policial é um mero executor da lei. mero Discordo, cara. É a mesma coisa que você falar, cara, o soldado nazista tava só cumprindo a ordem, mano. Mas cara, no final das contas cara. Não é, mano. Não é, velho. Não é a mesma coisa. Porque ele poderia tomar a decisão, o cara não é um cachorro, tá ligado? O cara não é... Ele é um ser humano, cara. Ele sabe o que é certo e o que é errado, mano. Como é que o cara vai matar um cara, mano? Só porque um político disse, velho. Isso aí é inaceitável, mano. A culpa é do cara, mano. A culpa é dos dois, na real, velho. O cara que mandou e o cara que aceitou. Não, eu acho que o policial deveria ter renunciado, então, à carreira. Não deveria ser policial. Tinha que falar assim, cara, beleza, mano, não vou fazer essa merda. Tirem da polícia. O problema matem que seja, cara, mas o não vou fazer problema é isso. quando o cara é policial, sabe que tá errado e mesmo assim faz. Aí é um problema. Cara, mas ele tem a opção de não fazer e vazar. Deixa eu falar então, mano. Quem matou Cristo tava fardado, mano. Isso aí. Quem matou Cristo tava fardado, mano. E, cara, todas as atrocidades que aconteceram na história da humanidade... Hiroshima e Nagasaki, cara. Guerra mundial, mano. Tudo foi o Estado. Mas quem que é o Estado? São as duas partes, cara. São os caras que estão lá planejando e são os caras que executam, velho. Os dois são culpados, velho. Não tem como você tirar a culpa. Tanto é que no tribunal lá dos nazistas, Nuremberg, acho que é, os caras fizeram, cara, muito nazista se safou porque ele falou, cara, eu só tava cumprindo ordem, mano. Só tava cumprindo ordem. Não, mas no Brasil mesmo, regime militar, na época da ditadura, muito crime prescreveu, muito crime não, estava seguindo ordem. Porque se o Estado julgar o cara, ele vai estar se contradizendo, mano. O aparato atual, se ele julgar os caras de trás, ele vai falar, mano, eu tô me contradizendo, entendeu? Porque os caras têm que seguir a lei, entendeu? Só que o Estado não pode falar isso, mas os caras têm que ser julgados pelas coisas que ele fez, cara. Não importa se era ordem ou não, mano. Não importa, cara. Mas é que nem um conflito. Aí o cara vai saber, e aí, o que eu faço? Eu cumpro a lei ou eu não cumpro? E se o cara ficar restrito à moral, ao que ele acha que é certo, aí você tem um conflito, porque o cara não sabe o que ele faz, se ele faz ou se ele não faz, e fica naquela e acaba não fazendo nada. Foi o que aconteceu com o Capitão Nascimento, ele falou, cara, vou acabar com a polícia, mano. Só que o cara viu que a parada é insana, cara. Não dava. Pessoal, vamos fazer uma pausa técnica e a gente retorna após os reclames. Então, Bruno, obrigado por ter participado do nosso podcast, ter vindo expor a tua opinião. E que nem a gente sempre fala aqui, né, Júlio? A gente gosta de, cara, discutir sobre qualquer assunto de forma aberta. E a gente gostou que todas as tuas ideias que você defendeu é porque realmente você acredita no que você defende. E é isso mesmo que a gente quer, cara. Sim. A gente não trata aqui de falar, não, a minha visão é certa, a do Júlio é certa, a tua é certa. Todo mundo tem a sua visão e é interessante a troca. E por mais que a gente não compreenda, ou não tenha como conversar, a gente quer escutar a parada, tá ligado? Pra poder conversar sobre. Não é necessariamente só a gente falar, né, mano?
Cara, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, porque vocês dois são caras que eu gosto muito. E principalmente porque vocês são abertos, cara. É difícil conversar sobre esses assuntos que a gente conversou, porque geralmente a galera tem um pouco de preconceito. Nossa, quanta gente, tipo, já falou assim, não, Rafael pensa tal coisa, e nunca parou pra escutar o que eu tinha pra falar. Então eu agradeço o convite e agradeço as pessoas que ouviram. E, cara, muito obrigado. Nice. Fechou? Fechou. Fechou, mano.